Olá pessoal, boa tarde, está começando mais um Link Esporte Clube para você aqui no nosso canal, hein? Hoje é sexta-feira, dia de quê? Dia da gente falar do Campeonato Brasileiro, projetar a rodada do final de semana, a quarta rodada do Brasileirão. Mas é claro, sexta-feira é dia de muita resenha também, porque nós tivemos jogos da Libertadores nesta quinta-feira, o Zubeldia estreou, o Zuba mandou 2-0 para cima do Barcelona de Guayaquil. Tem gente tão feliz aqui dentro desse estúdio, não estou entendendo absolutamente nada. Sorriso gratuito, assim, é um negócio espetacular. Bom, é bom quando a gente vê as pessoas sorrindo, né? Tomara que isso possa se repetir, exceto na terça-feira, de forma recorrente, né? Exceto na terça-feira. E vamos falar também da Sul-Americana, porque o Fortaleza deu uma sapecada no Boca Juniors, que eu vou te contar, hein? E hoje, sexta-feira, dia 26 de abril, é dia do goleiro. Nós trouxemos esse tema ontem com o Guri, autor do livro dos goleiros, né? Heróis e Anti-Heróis da Camisa 1, porque hoje é essa data especial, aniversário do manga e também o dia do goleiro, conforme o Guri nos explicou ontem também falando a respeito desta data. Por isso, a gente vai fazer, não um programa especial, né, mas por curiosidade também, a gente tem uma pergunta especial para você que a Aline Bravo vai trazer já em instantes. Antes, tenho que pedir para você inscrever-se no nosso canal, aqui no Link Esporte Clube, deixar um like aí na nossa transmissão, ativar o sininho também, super importante que você, além de se inscrever, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like para a gente e compartilha o Link Esporte Clube com as suas redes sociais, assim você traz mais amigos para resenhar com a gente. E hoje, além de todos esses assuntos, a gente tem também um convidado muito especial que eu vou apresentar para você em instantes. Boa tarde, sorridente Aline. Boa tarde, senhor Frankfort. O senhor também está muito sorridente. Claro, sexta-feira, amanhã estou de folga. Uma boa tarde também para você que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. A gente já trocou uma ideia de manhã, eu falei um pouco aí desses resultados. Aliás, resultado muito importante para o São Paulo, garantiu 3 pontos. Lembrando que o São Paulo ainda fica na segunda colocação do seu grupo, mas só um pontinho de distância do Tajeres, que está com 7 neste momento, né, senhor Frankfort? Tá feliz, né? Eu sei que você tá feliz. Tô, claro que eu tô. Fala pra galera, você gostou? Gostei. Como é que é? Zubeldia, uma vez ao dia, a gente vem falando isso semana toda. Zubeldia 250 para casos extremos, né? Senão isso aí. Se os sintomas forem leves, aí você pode usar o Zubeldia 75, 100 miligramas, né? Mas consulte sempre um especialista. Ontem foi uma dose cavalar para cima do Barcelona de Guayaquil. Você achou que foi tudo isso? Bom, a gente vai debater. Foi o cartão de apresentação, né, Aline? Eu achei que foi. Foi e o Zubeldia não franquizou, né, Frank? Porque, pra quem não sabe, franquizar, até a gente tem um convidado aqui, daqui a pouco você vai chamar ele. Franquizar aqui no Link Esporte Clube é quando um time empata. Porque existem 3 resultados. Não sei se vocês sabem. Tinha gente que não sabia. Vitória, derrota e empate. Só que assim, todo jogo você apostar no empate, aí é ficar em cima do muro demais. Bom, não, todo jogo é por sua conta, né? Jogo que eu acho que vai empatar, eu falo que dá empate. Quando eu acho que tem um favorito, eu falo favorito. Então tá, eu vou chamar então a nossa enquete pra gente não começar esse debate intenso aqui que todo dia a gente tem. Bom, dia do goleiro, importante. Só por causa do empatezinho. Ai, dia do goleiro, dia importante, porque aí os nossos camisa 1 aí dos nossos times brasileiros, e a gente separou os 4 de São Paulo e a gente quer saber quem, na sua opinião, é o melhor. Então tem o Cássio, o Everton, João Paulo e o Rafael. Desses 4 goleiros, quem que você acha que é o melhor? E aí, Frankfort, você quer dar sua opinião? Posso, claro. Eu começo. Posso responder. Você quer? Bom, eu poderia. Você fez a pergunta, a prerrogativa é sua. Poderia agir com o coração nesse momento, né? Poderia dizer, nossa, tem um menino aí, rapaz, que já é um jovem senhor, que tá chegando, mas não. Eu acho que entre esses nomes que fizeram história nos seus times, que daí, respectivamente, o Cássio do Corinthians, o Everton do Palmeiras, João Paulo do Santos e o Rafael de São Paulo, o Cássio realmente tá um nívelzinho assim. Eu gosto muito do Everton, tá? É goleiro de seleção brasileira, mas historicamente, acho que o Cássio ganha aí como ídolo, né? Então, meu voto é pro Cássio no melhor entre esses 4. Pro senhor é o quê? É que assim, a gente pode adotar critérios, né? Esse é o meu critério. A Aline, claro, adotou o critério histórico. E eu concordo com ela nessa
nessa narrativa. Acho que tem os dois pontos, né? Se a gente for analisar pelo momento atual, evidentemente que o momento do Cássio não é bom. Como o Everton também foi cobrado e oscilou durante o Campeonato Paulista, mas quando precisou dele no momento decisivo, ele estava lá para representar o Palmeiras. Ambos goleiros de seleção brasileira, né? O Everton estava na última Copa do Mundo, inclusive. O João Paulo sempre foi considerado um jogador ascendente assim na carreira, né? Muita gente achava que a seleção brasileira ia chegar para ele, chegou para o Rafael antes de chegar para o João Paulo, na realidade. Por quê? Porque o João Paulo também oscilou bastante ao longo aí dos tempos, né, dos últimos anos. Começou muito bem, e aí é que assim, aquele negócio, a idade pega. Entendeu? Então, quando o time estava claudicante, lá caindo pelas tabelas, até literalmente cair, o João Paulo estava na barca, né? E aí o goleiro tem que trabalhar. Quando você tem um time fraco, uma zaga defasada, um meio-campo que não funciona, um ataque que só por Deus, vai sobrar tudo pro goleiro, né? Não tem como. Uma hora vai acabar tomando. É o que a gente vê com o Cássio. A culpa é do Cássio. Mas o time pode até levar gol, mas faz? Não faz. Então, assim, o time é ruim. É ruim, né? Bom, na realidade, assim, o Cássio ele só pode se responsabilizar por aqueles erros de posicionamento ali, né? Gols que ele toma em erros que ele comete. E ele assume, né? Assume, Agora, sempre. até a bola chegar no Cássio, o que é que acontece? Aí... Quantos erros acontecem? Quantos erros se sucedem e tem acontecido no Corinthians? Olha, eu começo a falar do Corinthians, dá até um negócio, já sabe, eu preciso tomar um Zubeldia quando começo a falar do Corinthians, sinceramente. Não toma Zubeldia, não é cartão amarelo pro senhor, viu? Porque é o seguinte, Aline, a crise do Corinthians é um negócio muito sério e ela está cada dia pior. É a crise política, agora... Parece que a torcida está fazendo parte da gestão. Que o Thiago Salazar, nosso companheiro jornalista lá da TV Gazeta, ontem à noite estava informando que pelo segundo dia, ou pelo segundo dia na semana, o presidente recebeu vrepresentantes da torcida organizada. Para dar palpite. E assim, e na pauta estava assim, análise do atual elenco. Isso? Mas por que o torcedor tem que fazer análise do elenco? Torcedor é torcedor. Ele é especialista em mercado, em transações, para saber por que aquele jogador está ali ou não. Ele é especialista em fisiologia, para saber se tem algum problema ali que pode estar afetando o rendimento de A, B ou C. Vai fazer análise de elenco? O lugar de torcedor é na arquibancada torcendo, né? Bom, mas enfim, a crise do Corinthians está... né, sobre porque senão uma caixa de Zubeldia vai ser pouco. E aí é o seguinte, eu concordo com você, eu acho que historicamente o Cássio é quem tem a página assim, de mais conquistas, não sei. No Corinthians tem, né? Sim. No Corinthians tem. Mas ele tem grandes conquistas aí com a camisa do Corinthians e quando esteve assim no ápice da carreira dele ou da forma dele, para mim, ele é mais goleiro, por exemplo, do que o Everton. Eu votaria no Cássio também. Tem gente votando já aqui na nossa enquete, né? E tem gente mandando mensagem pra gente. Virou piada, já escreveu aqui. Bom dia, meu nome é Zuba. Ele falou. Ele falou que ia ser o Zubaldia, não é Zubeldia. Zubaldia. Ele já simplificou, agora é Zuba. O Bruno Scacciotti mandou um boa tarde pra gente. Salve, Brunão. E hoje tem um convidado especial, você vai adorar, hein, o Bruno? E o Virou Piada escreveu assim, não concordo, Corinthians está perdendo de 1-0 com falha do Cássio, não está tomando chocolate de 3-0 para cima. Você é crítico do Cássio, mas assim, critica de forma gratuita, viu, seu Virou Piada? Me virou piada, pelo amor de Deus, você acha mesmo que o Yuri Alberto tá chutando bola de canela por causa do Cássio? Vamos pôr a mão na consciência, né, Frankfurt? É isso aí, olha que equilíbrio aqui na nossa enquete, ó. Cássio, 38%, o Everton, 38%, João Paulo, 12%, Rafael, 12%. Né? São os primeiros votos aqui da nossa enquete, mas já há um equilíbrio. Agora o Everton saltou para 44% contra 33% do Cássio. Virou Piada deve ter votado no Everton, é certeza, né? Porque com certeza. Tá criticando muito o Cássio. Você gostou do primeiro jogo com o Zubeldia?
Eu gostei, sim, das mudanças. Acho que deu um passo atrás, né? Não usou 3 zagueiros, também não improvisou nenhum jogador dentro de campo. Usou ali laterais da sua posição mesmo, zagueiros que estão acostumados a jogar naquele esquema de 4 linhas. Aí na frente ali, acho que ele fez um esquema, né? Claro, jogou teoricamente com 4-3-3, mas ficou mais ou menos um 4-2-4, né? Se a gente for analisar como que foi a partida. Eu gostei porque foi um time mais vertical, né, Frankfurt? Chegou mais lá na área do adversário, de bastante transição. Acho que cansou um pouquinho aí no fim do primeiro tempo, acontece. Ainda foram só 3 dias do trabalho do Zubeldia, então precisamos aguardar mais, ver se ele vai manter mesmo esse esquema. Usou ali no ataque o Caleri, o Ferreirinha, o André Silva e o Luciano. Gostei, acho que o Luciano ficou até um pouco essa função escondidinho. É por isso que ele assim, ele cumpre várias funções, né, o Luciano. Uma delas é essa aí, tipo, aquele meio ataque ali que fecha, né, o losango que ele acaba criando. Ficou um pouco escondidinho? Ficou, porque a gente geralmente está acostumado a ver o Luciano mais lá na frente. Mas ajudou muito na parte criativa do time. Então, gostei muito. Aí, no meio-campo, 2 meio-campistas aí. Foi o Pablo Maia. O Alisson que fez o segundo gol. E aí, gostei bastante aí da zaga também. Acho que funcionou. Ele fez um café com leite, digamos assim. Né, fez um time que ataca mais, mas usou o café com leite, arroz com feijão ali, que o São Paulo já está acostumado, deu certo, porque às vezes eu acho que inventar demais complica, e aí não estava funcionando o esquema com 3 zagueiros, eu achei que foi melhor ontem, mas a gente precisa ainda analisar, porque um jogo só é muito pouco pra gente dizer, vai arrebentar, entendeu? É isso aí, olha só, muita gente já participando aqui no nosso chat, mande a sua mensagem pra gente também, além de responder lá a nossa enquete sobre o dia do goleiro, tá bom? O José Costa Gonçalves, bom dia Frank, ativo e operante, valeu meu amigo, melhor goleiro é do meu Palmeiras, ele escreveu aqui, vota lá na enquete, ô José Costa. Maria Fátima de Mello, boa tarde, lembrando de grandes goleiros brasileiros, Dida, Tafarel, Zete, é verdade. Você tem algum goleiro assim, que você fala, pô, esse é o goleiro que eu mais gosto? Tudo bem, pergunta até muito óbvia, né? Mas, então vamos tirar, estrangeiro. Estrangeiro? O Rogério Ceni não conta. Eu gosto, é que, assim, vamos lá, tem que ser o que tá na minha mente, né? Claro. Eu vou falar o que tá na minha mente, porque eu sei que existem pessoas que foram bem melhores, mas o que eu vi jogar, infelizmente eu vi poucas coisas boas, assim, né? Acho que em relação ao Brasil, principalmente. Mas o goleiro que era da Espanha na época da Copa, esqueci o nome dele agora. Casillas. O Casillas, Ele é um goleiro que ficou marcado na minha mente no futebol. Foi ele que ganhou a Copa do Mundo pela Espanha, não foi? Isso. Esse é um goleiro que ficou marcado na minha mente, mas eu acho que foi quando... eu tenho um lado afetivo em relação a essa Copa do Mundo, que foi, acho que a Copa que eu mais entendi, ainda era foi em 2010, eu tinha 11 anos. Então, acho que foi a Copa que eu mais comecei a entender mesmo o futebol, comecei a entender como funcionava a Copa do Mundo, a entender os times jogando. E aí, aquela final de Copa do Mundo marcou muito, assim, na minha mente. Então, ele ficou, nossa, como um grande goleiro pra mim. Eu sei que, claro, se a gente for observar a história, ele não entra como um dos maiores, grandiosos do mundo. Mas, pra mim, assim, afetivamente, ele ficou guardado na memória. Não, mas faz parte. Ele tá ali na seara dos grandes goleiros, né, da história do futebol europeu, não tem dúvida nenhuma, até pelas conquistas. É um grande goleiro mesmo. Então, pra mim, ele é um nome. Agora, afetivamente, né, eu não posso negar que o Rogério Ceni tem um lugar especial guardado no meu coração. O Rogério é o maior ídolo da história do São Paulo? Ele... Puxa, assim, eu não sei se o maior, mas que tá ali na primeira prateleira, dividindo com outros grandes nomes, com certeza, viu? Porque, assim, o Rogério, a gente brinca, principalmente o torcedor de São Paulo, que quando você tá em campo, você vê o Rogério, não importa se ele tá no gol, se ele tá ali ajudando o time, só dando uma força, ou se ele tá treinando o São Paulo, você fala, ufa, o Rogério tá aí, vai dar tudo certo, parece que é um amuleto. Então, eu acho que o Rogério tem, sim, um lugar, fora que, né, o nível dele, cobrando pênalti, falta, enfim, era um goleiro completo e ainda um pouco mais, né, Frank? Olha, e a Maria Fátima de Mello citou aqui o Tafarel. Tafarel, assim, tem gente que o coração bate forte também pelo Tafarel. O próprio Guri, né? Batia forte mesmo. O Pedro Guilherme Guri, que esteve conosco ontem, disse que, para ele, o Tafarel foi o grande goleiro da história da seleção brasileira.
pelo menos nesse período contemporâneo aqui, vamos dizer assim, né? E o Internacional sempre formou também bons e grandes goleiros. E recebeu também goleiros estrangeiros muito bons, né? Me lembro o pai do Gatito, o Gato Fernandes, defendeu as cores do Internacional. E tudo isso para falar que o Inter venceu ontem na Sul-Americana. Aleluia! Fez 2-1 no Delfim. Fez 2-1 no Delfim, lá no Equador. Olha que histórica também a vitória. Essa semana o Grêmio também venceu na Libertadores. Nossa, acho que a galera do Sul tá reanimando, não sei, estão voltando das catacumbas, como é que fala? Tá certo? Tá certo. Tá certo, eu acho. Pois é, porque foi um momento difícil essa fase inicial aí das competições da América do Sul, tanto a Sula quanto a Liberta, para os dois times, né? Mas acho que tem tudo para conseguir uma vaguinha, não tem, Frank? Eu ainda acredito. Ainda acredito. A gente lembra que na Sul-Americana é uma vaga só, o segundo faz repescagem com o terceiro da Libertadores. Florisvaldo Silva escreveu assim: o Cássio já passou do tempo de aposentar. E o Brunão, quando era mais novo, gostava demais do Dida, o meu goleiro favorito de todos os tempos. Agora, vou perguntar para o nosso convidado especial desta sexta-feira qual será ou qual seria o goleiro favorito historicamente para ele, que acompanha muito futebol, trabalha com o futebol, grande jornalista, e não é só jornalista esportivo não, é de geral também, é tudo. Jornalista da TV Record, participou da cobertura do Campeonato Paulista, tive o prazer de compartilhar algumas pautas com esse grande jornalista da TV brasileira, e hoje ele nos dá a honra de estar aqui conosco no Link Esporte Clube, para a gente fechar sexta-feira, fechar a semana na nossa live do meio-dia em grande estilo. Estamos recebendo aqui o Jean Brandão. Tudo bem, Jean? Bem-vindo e obrigado. Obrigado vocês pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui com o senhor Frank Fortes. Eu adorei a referência. Gostou? Vou chamá-lo assim também. Muito obrigado. O senhor é um senhor da notícia. Né? Então, você não está fugindo muito não, tá? Os cabelos brancos dizem isso, né? Mas é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Já fazia tempo que eu queria participar, hoje deu certo. Hoje deu certo. E aí, Jean, na nossa enquete de hoje, quem que você votaria? Cara, vai. difícil. Começando pela enquete dos 4 grandes aqui de São Paulo. Depois você eu acho o seguinte, eu acho que faltou o critério, né? Então, seguindo tudo isso que vocês falaram aqui, eu acho que eu fecho com vocês também, concordo que o Cássio, dos 4, é o que tem mais estofo, tem mais história, mais repertório, construiu uma história vencedora no Corinthians, e eu acho que por tudo isso que ele fez pelo Corinthians, eu acho que ele está sendo injustiçado hoje. Acho que falta um pouco de reconhecimento da torcida por tudo que ele fez no Corinthians, está sendo alvo recorrentemente de ameaças, não só ele, a família dele já falou isso em entrevistas, a mulher dele se posicionou isso, e o engraçado é que vem à tona novamente isso numa semana em que se falava em renovação de contrato do Cássio. Né? Então se falava o Cássio, o contrato dele vence no fim do ano, então se falava na renovação por mais um ano do Cássio, até a gente falou isso, né, Aline, no Joga nas 11 também. E aí ele vem para a coletiva e diz: a culpa é sempre do Cássio, não sei o quê. Então parece mais um tom de desabafo e dando a entender talvez de que não vai renovar. Cansaço, né? Cansaço de tanta cobrança. Mas eu acho que pegaram um pouco pesado pro Cássio. Ele não tem toda essa culpa, não, do time. Eu acho que o time está deixando a desejar. Mas considero o Everton também um excelente goleiro. Eu acho que também boa parte dessa excelente fase que o Palmeiras tem vivido nos últimos anos é por causa do Everton também, é uma segurança. Você ter um goleiro bom te dá uma segurança, permite o time trabalhar com mais tranquilidade, a zaga se sobressair. Claro que o Gustavo Gomes ali tem segurado bastante na frente. Acho que o João Paulo também um excelente goleiro, mas talvez estaria numa prateleira um pouco mais abaixo aí. E o Rafael pintando muito bem, aí foi para a seleção por causa do Dorival também, trabalhou com o Dorival e foi para a seleção. Mas também um cara gente boa. E eu acho que a gente está falando de 4 goleiros aqui que são gente boa também, né? Porque a gente sabe que nesse meio do futebol tem gente que não. Mas os 4 são gente boa. Rafael, piloto de avião também, né? A gente fez queria fazer essa pauta, acabou não fechando e tal. Como o Everton, né? O Everton também. Aí o João Paulo tem todo aquele apelo no enterro do Pelé. Esteve à frente da torcida, andando pelas ruas de Santos, então
enfim, é muito identificado com o Santos, mas eu acho que o Cássio está muito à frente dos outros. Muito à frente não, porque o Everton está pertinho ali, mas ele está acima dos outros, eu acho. Jean, o Cássio desses 4 aí, assim, o Cássio e o Everton, vamos dizer, são goleiros que ganham jogos, né? Exato. E o Cássio muito mais. O Cássio mais. Inúmeras vezes. O Cássio, além de ganhar jogos, ele ganhou campeonatos. Ele foi responsável por classificações, né? Exato. No Mundial ele foi o cara. Na partida decisiva. Eu acho assim que como sim. o Rogério lá em 2005. Nossa, é incrível como as pessoas esquecem rápido, né? É. Assim, o Cássio, o tanto de coisa, ele vem sendo protagonista do Corinthians há anos, assim. Não dá pra entender o torcedor, porque assim, o cara é ídolo, aí você vê o que tá acontecendo no time, na diretoria, e você coloca a culpa só nele. Eu ouvi muita gente, não, é o Cássio, o problema é... Gente, tira o Cássio e coloca o outro, o Corinthians não vai melhorar assim também, sabe? São quantos anos de Corinthians o Cássio? 12, 13? Ele chegou em 2012, né? Ele chegou no ano da conquista. É muito tempo, é o jogador mais longevo em clube hoje, na Série A do futebol brasileiro. Isso não é para qualquer um. Acho que se ele não tivesse o talento merecido, ele não teria ficado tanto tempo no Corinthians. E aí, quando o Frank vem e fala sobre as críticas à direção e a ruptura que há na direção do Corinthians hoje, e eu acho muito difícil isso não ter reflexo dentro do campo. Então, acho que boa parte dessa situação que a gente vê o Corinthians vivendo hoje dentro de campo tem reflexo da situação de gerência, da forma como o clube está sendo tocado. E aí não estou querendo criticar especificamente A ou B. É um esquema, toda uma direção que está rachada. O Rubão brigando com o presidente, e aí na hora que tem que atender a torcida, é um que vai e atende a torcida. Não sei se tem que atender a torcida também. O que eu posso relatar para vocês é que um desses momentos em que houve uma cobrança da torcida, na última vez, eu estava no CT, ainda foi durante o Paulistão. Foi quando teve as 5 derrotas seguidas no Campeonato Paulista, do Mano. Eu estava lá, acompanhei a presença de torcedores, havia uma comitiva com representantes de todas as torcidas organizadas, enquanto foi o dia que o Fabinho Soldado chegou, eu acho, se eu não me engano, foi apresentado. Nós chegamos e estávamos só nós de imprensa no portão de acesso do CT. Descemos na hora, a gente viu aquela multidão na frente, descemos lá para gravar o que estava acontecendo. Fomos gentilmente convidados a nos retirar. Imagina a sutileza. Assim, tipo, por favor, né? Aí a gente saiu e nós ficamos acompanhando de longe o que acontecia. O Rubão saiu do portão e não sei se a dinâmica dessa vez foi a mesma que aconteceu. E posso dizer para vocês que a conversa não foi amistosa. Não é uma cobrança tranquila, é uma cobrança bem forte, assim, é um clima intimidatório da torcida, mas que ficou no papo. Ainda bem que a gente já viu outras cenas de protestos de torcida que aconteceram coisas mais graves, mas foi um tom intimidatório. Depois houve 3 ou 4 representantes entraram e conversaram com alguns jogadores, inclusive quem foi chamado para conversar, o Cássio, novamente. Nossa. Então, assim, você imagina o que o Cássio vem... Isso eu estou falando agora do Paulistão, mas aconteceu ano passado, aconteceu ano retrasado. E ele que vem salvando o Corinthians sendo o protagonista. Aí a gente já abre um alerta. Se o goleiro é o protagonista do time vários anos seguidos, então realmente o próprio elenco vem passando por mudanças que está afetando o campo. O Cássio salva o Corinthians há anos. E uma hora a gente sabe que ia começar a decair, porque é natural do ser humano. Né? Ele também já está envelhecendo. Eu acho que o Corinthians tem que planejar também essa saída do Cássio. Né? O certo de uma boa administração, não sei se vocês concordam, é o Corinthians planejar a aposentadoria do Cássio. Porque ele é um ídolo, né? Então não sei se ele vai aposentar, não. Não agora, né? Não agora, mas, por exemplo, traçar um plano de carreira. Cássio, o que você vai querer fazer? Você vai querer sair do Corinthians e ir para um outro time? Vai querer ficar aqui no Corinthians mais quanto tempo? Quando que você pretende? Pretendo me aposentar com 40 anos. Mas, assim, fazer isso de uma forma... Eu não sei se com 40 anos, talvez até antes, né? O Cássio tá com 33 já, 35? Eu não vou me lembrar. 6, eu acho que é 6. Então, é daqui a 4 anos ou é daqui a 2 anos para fazer uma boa aposentadoria e essa forma do Cássio parar de uma maneira certa, porque senão vai queimar mais um ídolo. Exato, vai queimar mais um ídolo, porque ele vai começar a decair
por conta dessas pressões, má administração do time, porque eu concordo que a administração do Palmeiras, não, do Corinthians, é passional, não é racional, né? Então, assim, é um monte de gente achando que sabe o que é melhor pro Corinthians, mais torcedor do que administrador, e aí tomam decisões erradas, agem ali pela emoção, não pela razão, e isso impacta o jogador, né? Então, assim, tem que fazer uma administração melhor até da carreira do jogador. E eu, se fosse o Cássio, vendo essa pindaíba que tá aí, eu não tô falando, é uma pindaíba que tá essa parte de direção do Corinthians. Eu repensaria 2 vezes o que eu quero da minha carreira, se eu quero continuar no Corinthians, porque eles podem queimar o Cássio esse ano. E toda a história dele ser anulada por uma temporada ruim. Então, eu acho que assim, o Corinthians é um time de povo, é um time de torcida imensa, uma torcida bacana, eu admiro a torcida do Corinthians, porque quando a gente vai fazer jogo do Corinthians, é ensurdecedor o barulho da torcida do Corinthians, é o 12º jogador em campo, há uma força, talvez já teve maior, muito grande do Corinthians jogando na Neoquímica Arena, e eu acho que a torcida é responsável por boa parte do sucesso histórico do Corinthians. Só que eu fico um pouco preocupado com essa questão dessa pressão que acontece. Eu acho que a torcida tem que pressionar, mas vai no estádio, grita e tal. Acho que essa questão um pouco de ameaçar pelas redes sociais não é legal. A questão de talvez ir para o embate com dirigentes não lembrar do William, né? Exato. Que é mais ligação do que existe entre o William e o Corinthians, né? E o cara voltou, vou voltar para minha casa e tal. Parece que eu não sou mais bem-vindo aqui. Né? Ele teve que ir para a delegacia, delegado, etc. Ficou menos de uma temporada e voltou para trás. Então, é isso aí. Eu acho que tem que cobrar, a torcida tem que cobrar sim do estádio, vai na arquibancada, cobra, faz uma faixa, um cartaz, porque do jeito que tá, não dá, gente. Vamos pensar também como um torcedor corintiano, do jeito que tá, não dá. É preciso essa direção tomar uma providência. O Nicola já trouxe também no R7, né, essa possibilidade de se haver um impeachment aí da direção do Corinthians. Nossa. Enfim, não sei se é o caminho ou não, mas enfim, precisa ter uma questão administrativa bacana que aconteça, enfim, se acertar, não pensar muito na próxima eleição, porque daí já teria o Andrés do meio, que já teria o apoio do Rubão agora e tudo mais, pensar mais em Corinthians, vamos levar o Corinthians para frente e tal, que eu acho que é isso que precisa. Essa casa sendo organizada nessa parte superior, acho que todo o resto que está embaixo, se a gente for puxar as setinhas, né, departamento médico, departamento não sei o quê, jogadores, profissional, amador, tudo vai melhorar. Então, eu acho que precisa dar essa... Porque esse registro que você fez, do Cássio ser a interface, digamos assim, né, da torcida com diretoria, o Cássio está cumprindo uma função que não é a dele. Exatamente. Né? Ele não está salvando só o time, ele está salvando a diretoria, porque os caras foram lá pôr a cara, não, eles pediram o Cássio. Né? Então, assim, tem muita coisa para ser avaliado. Perdão, vai ler aí? Vou fazer um registro aqui. Um grande abraço para a dona Sininha Bravo. O Brunão disse assim: sou fã do Jeanzinho, um abraço pro Bruxão. Meu bruxo, o Brunão. Abraço. Carolina e Brandão, dá-lhe Jean. Minha irmã. Cacô, beijo. O Virou Piada escreveu assim, há uma diferença, a torcida pede a preservação do Cássio, não a eliminação do nome dele da história. Cássio está no nível de Marcelinho, Dida, Ronaldo. Preservação, não destruição. É assim que tem que ser. Né? Assim que tem que ser. Fazer a preservação, porque o que a gente está observando não é bem a preservação, não, né? Ele tem sido bem atacado nas redes sociais. Né? E não é bem assim. E outra, vamos fazer um paralelo aqui, que a gente está falando, então, de torcida e de administração do time em relação à torcida e de fases de crise. E aí eu queria traçar um paralelo com o Palmeiras, se vocês topam. Porque, assim, Palmeiras tá numa fase muito boa, contrária do Corinthians, mas 10 anos de reestruturação, que dá para falar que demorou o Palmeiras chegar num nível desse também, encontrou um técnico e tudo mais. Palmeiras que acabou rompendo com a sua... Não rompeu totalmente, né? A torcida mancha tá lá, mosaicos bonitos, mas a diretoria em si, Leila Pereira, não aceita absolutamente nenhuma imposição da mancha. Porque daí eu até queria saber de vocês... Em qual parte que a torcida atrapalha mais, né, em relação a essa pressão em fase ruim? É importante na fase ruim. Se a Leila faria isso se o Palmeiras estivesse em uma fase ruim, mas foi uma decisão, de certa forma, assertiva. Não cair em pressão de torcidas em momentos certos, de contratação, porque há um tempo atrás, 6 meses atrás, a torcida do Palmeiras estava
xingando a diretoria, o Abel porque queria um medalhão, queria contratar um nome isso, um nome aquilo. Aí ficou mais caladinha depois que o Palmeiras ganhou o Brasileiro com o elenco que tinha. Não trouxeram substituto pro não Danilo. A Leila não dá mais dinheiro pro Carnaval, enfim, um monte de questões aí que eu acho que ela conseguiu colocar cada um na sua casinha. Alô, amigão, você torce, muito obrigada aqui, você é importante, mas cuidado, você não manda aqui dentro. Vocês não acham que falta isso? Porque trazer a torcida pra dentro, ô Frank, o que você acha do elenco, fulano? Eu acho que, assim, é importante você trazer a torcida, mas como você traz? Deixa o ingresso mais barato, traz quem torce ali realmente, né? Faz campanhas, não sei, agora, cair nessa pressão, fazer reunião, pra mim é demais, assim, eu não sei a opinião de vocês. Eu acho que, assim, a torcida, se ela tivesse que ter algum tipo de ingerência, torcida organizada, eu tô falando, né? Sim. No clube, na administração, ela não seria torcida, teria outro nome. O conceito de torcida é ser torcedor, para dentro do estádio, torcer, fazer festa na arquibancada, protestar, se manifestar, mas não tem ingerência sobre a gestão do clube. Isso é um primeiro ponto. Eu acho que, assim, você pode, no momento, ouvir algum apelo da torcida, de um grupo de torcedores, por uma questão de gentileza, para não ser, aqui a gente, para não ser aquele negócio da imposição, a gente não ouve a torcida. Agora, ingerência não. A gente não gosta esse tem que sair, porque não contratou A, porque não contratou B. Isso aí eu discordo. Jean, você acha então que o palmeirense e o corintiano são diferentes? O corintiano não aceitaria isso? Não, eu acho que diferentes, claro que são diferentes, começando pelas cores, né? Não, mas diferentes do jeito, né, ali. Não, mas assim, já teve momentos em que a torcida do Palmeiras fez cobranças parecidas com aquilo que a gente está vendo, é que o momento dos times é diferente agora. Então a reação das torcidas é diferente por causa do momento dos times. O que eu vejo é o seguinte, minha opinião sobre torcida organizada. Eu acho muito legal a torcida organizada. Acho a festa que eles fazem em estádios é muito legal. Eu gosto de acompanhar o meu time perto de torcida organizada também, para cantar junto. E a criatividade que eles têm, eu acho que eles têm um poder sobre os outros torcedores que não são de organizada, de empurrar o time. Já vi também momentos em que o time não estava bem, as organizadas puxaram o grito e o time melhorou em campo. Vi isso muitas vezes em vários times. Então, eu acho que a torcida organizada é importante dessa forma como o Frank falou, indo ao estádio, ajudando o time, protestando a hora que tem que protestar, sem violência e tudo mais, e sem intimidação. Eu acho que quando parte para intimidação, eu acho que você perde a razão, e eu acho que é isso aí que o Frank falou, você dá um outro tipo de importância para a torcida organizada, que talvez maior do que deveria ter até. E talvez como as próprias organizadas acham que são ou que têm um poder sobre determinado clube, né? Então, acho que nenhum clube, por exemplo, é menor do que uma torcida organizada. Acho que o clube é sempre maior do que a torcida organizada. Então, a pessoa vai, às vezes, no estádio com a camisa da torcida organizada. Acho legal, porque representa e tal, mas o clube é maior do que a torcida organizada. Então, eu acho que o que deveria acontecer nesse momento é a torcida ser criativa, a torcida pensar num protesto de uma outra forma, e não indo lá ao clube. Isso é histórico, isso sempre aconteceu no Brasil. Então, acho que a intimidação não é legal. Eu acho que não. Por exemplo, eu acho que o jogador deu resultado o dia que a torcida foi lá, o Corinthians perdeu 5 jogos seguidos, depois que a torcida foi, o time já não perdeu mais, não foi por causa disso. Então, assim, eu acho... Eles acreditam que sim, mas assim, eu acho que rupturas, quando elas acontecem internamente dentro do clube, muitas vezes são satisfatórias. O Carpini saiu do São Paulo agora, houve uma ruptura, e a gente já viu uma mudança dentro de campo. Parecia que o jogador não dava mais carrinho dentro de campo. E aí, quando assumiu o Milton Cruz, ali a gente viu o jogador no carrinho de novo, era uma outra velocidade no campo, não sei o que acontecia internamente, mas houve uma mudança de atitude por parte dos jogadores, isso ficou evidente. E aí, se o Zubeldia já teve tempo de colocar um esquema tático, acho que tempo de colocar um esquema tático e tal, ele colocou uma ideia, e essa ideia eu acho que foi seguida e deu certo. Então, assim, essa mudança, por exemplo, eu acho legal, deu certo. Não foi nada impulsionado por uma torcida organizada, nem nada, foi uma atitude de direção, um pouco mais organizada do que a gente está vendo a direção do Corinthians hoje. Então, o Corinthians tem muitas dívidas, tem preocupações extracampo muito fortes, e a minha fala é nesse sentido. Acho que precisa organizar a questão de gestão
independente de pressão de torcida organizada, para que a gente volte a ter um Corinthians vitorioso dentro de campo. É isso aí. Difícil, hein? Mas é uma... Vai uns 20 anos aí, ô Frank. Não é por nada, pensou? não. 2 bilhões de dívida, até o Corinthians tá totalmente tranquilo. O Palmeiras passou por uma fase complicada. Chegou na segunda divisão faz 10 anos dessa reestruturação. Olha onde está. Então, não é impossível. Só que foram belas organizações criticadas, porque tiveram que tomar algumas decisões até contrárias da torcida e fazer uma administração ali mais certeira, mais assertiva, realmente administrativa, para conseguir organizar finanças, contratar jogador. Aí vem também um fator sorte, que você encontrar um bom treinador, ganhar um monte de coisa. Agora, imagina devendo 2 bilhões. Você falou aí, vamos fazer uma comparação lá com o Palmeiras. A reestruturação do Palmeiras começou em 2013 numa Série B. Exatamente. B. E no dia da reapresentação do grupo, o Palmeiras não tinha jogadores suficientes para fazer um treinamento. O Palmeiras tinha 15 atletas. Que loucura. Quando o Gilson Kleina se apresentou para projetar a temporada de 2013. Né? Teve que compor ali com atletas das categorias de base para ele poder fazer um treinamento. Né? Teve que abrir mão de um jogador do qual se esperava um pouquinho mais. Por quê? Porque tinha dívida com a LDU, com o Hernan Barcos, e não tinha jogador. Então, faz um pacotão com o Grêmio, porque aí pelo menos o Grêmio manda jogador para completar o treino aqui. Né? Mandou o Léo Gago, mandou o Leandro, atacante, que hoje está no Paysandu, depois de ter ido lá para o Japão, ficar um tempo fora. Mandou o Rondinelli, mandou o Wilson, que era o zagueiro e depois virou dirigente do Corinthians, e viria o Marcelo Moreno, que também teve aquela história do pai, meu filho não joga em time de segunda divisão e não sei o quê. Por tudo isso o Palmeiras passou. E ainda beliscou lá 15% dos direitos do Marcelo porque ele não quis vir, né? Por motivo A, B ou C. Mas, enfim, depois ele jogou a segunda divisão aí. Mas tudo por quê? Porque você tinha que fazer algum movimento ali para pelo menos ter um time para colocar em campo. Foi desse jeito. E só teve reestruturação porque quem estava no comando falou, gente, a gente não tem dinheiro para gastar. Então. A gente não tem dinheiro para fazer investimento. Só que a gente não pode dar passo maior que a perna. Ele usou o quê? Criatividade, e usou o respaldo que ele tinha, usou o nome que ele tinha no mercado financeiro e falou, eu vou emprestar dinheiro no banco e aplicar no Palmeiras, porque se eu for no mesmo banco e falar que o empréstimo é para o Palmeiras, os juros serão mais altos. Exato. Foi o que ele fez. Isso para conter, assim, a dívida do clube, né? Uhum. E depois pagaram lá a prestação e tudo, mas é questão assim, de não dar passo maior que a perna. Falou, nós vamos sofrer aqui 2, 3, 4, sei lá quantos anos até... Ele usava a expressão beber água limpa, né? Ele e o Brunoro, né? Até tirar toda a sujeira. Mas é uma discussão muito ampla, né? É complicado. E a torcida... Uma coisa que a torcida não gosta é esperar, né, gente? Pra ter resultado. Porque daí vem um ano ruim, outro também. Até você ver ali. Mas a longo prazo funciona. Agora, se você... então tá, vamos contratar um monte aí, já que a gente precisa dessa reestruturação, 10 jogadores novos, não tem problema, a gente deve 1,9 e deve 2, sem problema, aí fica complicado, né? É mais ou menos uma fala estilo Cosme Rimoli agora, né? Se você está devendo no mercado, você vai lá e você vai comprar mais coisa que você está devendo, a sua dívida só vai aumentar. Vai aumentar. Você vai ficar com a cabeça lá na sua dívida e você não vai conseguir gerir o negócio. Eu acho também, por aí, mas eu acho que dá para sair desse atoleiro. Precisa de um plano de gestão mesmo. Plano de gestão, precisa ter essa seriedade que você falou também, ser menos torcedor, porque aí você quer, na ânsia de montar um time, vamos contratando, vamos tentar, fulano está livre no mercado, não sabe, às vezes nem sabe se é o melhor nome, mas você vai porque o mercado está te liberando isso. E aí tem pressão de empresários, a gente sabe também, não ceder à pressão de empresários nesse momento é importante também, então focar na saúde do clube e tudo mais, mas dá para sair. Eu acho que esse filme de terror aí não vai durar 20 anos, não. Menos pior do que o Palmeiras há 10 anos atrás? O Palmeiras passou por um sufoco grande Você acha, também, então, né? Que... E aí me parece, não sei, Frank, tu que é o especialista em Palmeiras aí, quando mudou-se a casa, quando ficou pronta a nova casa do Palmeiras,
É outro time, Mudou, cara. mudou. É uma história pré-Allianz Parque e uma outra história pós-Allianz Parque. Eu não tenho de cabeça assim, quantos títulos foram conquistados depois do Allianz, mas foram muitos títulos. Basicamente todos os títulos dessa safra aí, né? Que foi Exatamente. a partir de 2015 ali a Copa do Brasil, né? Porque 2014 jogou para não cair, foi, né, contra o Atlético Paranaense, e aí em 2015 perdeu o Campeonato Paulista, mas bateu o campeão da Copa do Brasil no dia 2 de dezembro, foi o primeiro título dessa E aí, essa leva aí. Alguns, todos a partir do Allianz Parque. De fato mudou o status, porque tinha isso também, o Palmeiras não tinha time e não tinha estádio. Não tinha estádio para jogar, né? Então assim, era muito complicado. Gente, Super Cássio lidera aqui a nossa enquete, hein? 47% dos votos para o Cássio, 27% para o Everton, que já teve mais coladinho ali. O Rafael tem 20% dos votos e o João Paulo dos Santos, 7%. Não é João Paulo dos Santos, não, é o João Paulo, dos Santos, 7%, tá? A pergunta hoje, no dia do goleiro lá na nossa enquete, é a seguinte: quem é o melhor goleiro? Cássio, Everton, João Paulo ou o Rafael? Participa lá votando na nossa enquete e comentando também lá no chat, tá bom? A Caroline disse assim: Jean, torcida do Internacional é incrível. Não sei por que ela fez essa... Por que será? Por que será? Eu acho também. A Maria Sala escreveu: grande abraço para o Jean. E o Paula Cavalieri escreveu assim: papo bom demais, Jean Brandão entende muito. É isso aí, Jean. Abração, obrigado. E, para voltar lá para o escopo dos goleiros, qual o grande goleiro da tua história como torcedor? Tafarel. Cláudio Tafarel. Cláudio André Tafarel, o alemão lá de Santa Rosa, da minha cidade, estudou na minha escola, quer dizer, eu estudei na escola dele. Mentira, sério? Acompanho a história dele desde de criança, assim. Então, ele era um cara que sempre foi atleta. Imagina uma criança que gosta muito de esporte. Ele era um cara... Não sou especialista em Tafarel, tá, gente? Eu conheço a história porque é da minha cidade. E jogava muito bem voleibol. Era um craque no voleibol, a escola tinha um grande time de voleibol e ele era um dos melhores jogadores de voleibol da escola. Um talento que revelava um talento com as mãos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele gostava de jogar futebol. E aí foi para a escolinha do Internacional, na base do Internacional, foi se desenvolvendo lá. E aí depois, com a camisa da seleção brasileira, que eu vi jogar, pelo menos, é o goleiro... Me parecia, a impressão que eu tinha vendo ele em campo era uma pedra de gelo. O lance era difícil, deixaram ele sozinho no lance e tal, ele ia, tentava fechar o gol, adiantava quando precisava, ia no pé do cara e tal, ao mesmo tempo quando o cara dava aquela pancada, ele defendia, baixava a cabeça, como se nada tivesse acontecido. Ele era um cara muito tranquilo, e essa tranquilidade ele sempre passou pro time. Então teve essa característica muito grande do Tafarel. Eu lembro que ele ficou 600 e poucos minutos uma vez sem tomar gol. E aí teve um Grenal e teve um chute da ponta esquerda, assim, ele foi pegar a bola, agachou que assim, bateu na canela, de parte de dentro da canela e entrou assim. Eu pensei, acabou o Tafarel hoje em dia. Que nada, ele só melhorou depois daquele gol que ele tomou. Que teria sido um frango e tal, foi muito bem, foi herói de Copa do Mundo. Então, para mim, o Tafarel é... A gente teve uma oportunidade de conversar, olha só como é que é a história, bastidorzinhos aqui. Às vezes as pessoas gostam de ouvir. Nós fomos fazer uma cobertura em Teresópolis, aqui pela Record também, e aí estávamos eu e o Tomé, e outros colegas de imprensa. O Tafarel já era o treinador de goleiros da seleção, e aí terminou a coletiva dele, a gente foi bater um papo super acessível, o Tafarel. Isso que é uma outra característica também. Hoje em dia é muito difícil a gente ter contato com jogadores, com goleiros e tal, colocam sempre a assessoria na frente, né? Eles ficam atrás da assessoria. O Tafarel nunca teve isso aí, não. Aí foi bater um papo com a gente. E aí eu falei para vocês a história da escola, daí eu disse: olha, irmão, por que tu não fala mais com o Zig, não fala mais com o Temi, não sei o que. Aí ele: como é que tu conhece esses caras e tal? Eu digo: não, eu sou de Santa Rosa, não sei. Mas manda um abraço para eles já lá, não sei o que e tal. Blá. Lembrou dos caras, fez questão de falar com ele. Então, assim, ele é um cara muito gente boa também. Então, assim, aquela tranquilidade que você via dele dentro do campo, ele é fora de campo também. Então, assim... Cara, super... E ele tem 1,80 e pouco, né? Não é alto. E aí... Mas tinha uma impulsão, então, menina, saltava dessa altura. Exato. E a gente falando com o Guri ontem, que ele é especialista em goleiro, estudou todos esses caras, falou que ele é especialista praticamente em ângulo. Um bom goleiro sabe os ângulos, né? A gente falava, ele sai pra fechar o ângulo, voltava. E ele sempre muito bem posicionado. E aí, hoje em dia, os goleiros com menos de 90 ou... Não vai pra frente. Não vai pra frente, a gente sabe disso. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que o Tafarel hoje em dia teria uma chance?
Porque a galera coloca tão em casinhas, né? Em quadradinhos. Pô, um cara de 80 no gol, mas olha o que ele fez, né? Então. Ele é uma lenda. Nos pênaltis, ele era catador de pênaltis, voava bem, né? Sai caçou, Tafarel. Ele ia lá e pegava. Ele era, assim, muito frio, né? Muito gelado. Frio, gelado, é isso que eu acho. E assim, o Borghetti até escreveu aqui, eu concordo com ele, assim, a camisa da seleção nunca pesou para ele. É impressionante. E olha assim, ele participou de um capítulo, assim, negativo da história da seleção brasileira, que foi a primeira derrota da seleção em eliminatórias para a Copa do Mundo. Tu te lembra? Para a Bolívia, 2-1, 2-1-0. Mas, enfim, ele tomou um gol que a bola bateu no calcanhar dele e passou, né, por trás ali. Foi parecidíssimo com o gol daquele do Grenal. Isso. Ele estava até de joelhos ali e a outra perna meio arcada, ela bateu no calcanhar e passou ali no meio da perna. Né? Foi a primeira derrota da seleção brasileira em eliminatórias. E o Brasil, galera descendo o porrete na seleção. E aí, em 94, foi lá e bateu o campeão, né? E ele é calmo, você conhece ele pessoalmente? Calmo. Cara, de papo fácil, de boa conversa. Muito bom conversar com ele. Tranquilão, educado. Eu conheci o avô dele também, cara. O avô dele era uma figuraça. A família toda. A família toda. O avô dele, uma vez a gente foi entrevistá-lo na Copa de 98. Acho que foi Copa de 98. E aí era um dia de manhã, a gente ia fazer uma entrevista de manhã cedo, lá em Santa Rosa, que é na minha cidade, e não tinha a gente não tinha como fazer ao vivo na época, de dentro da emissora em rede nacional. Então a gente tinha que ir para a sede da CRT, que chama lá no Sul, mesma coisa que a Telesp aqui, puxava um cabo, colocava o cabo e tinha um sinal via Embratel. Então a gente tinha que entrar ao vivo. E aí a gente foi buscar o vô dele em casa. Rapaz, o vô não acordou aquele dia. E nós tinha horário de Embratel para entrar, 10 minutos de Embratel para a gente entrar. Batemos na porta, não sei o que. A mulher dele abriu, a avó do Tafarel, ele saiu e tal. Vamos lá, eu tinha esquecido, não sei o que. E tal, tadinho com sono. Foi lá e tal. Aí tô posicionando, preocupado. Tadinho hoje, né? Porque no dia você não pensou, tadinho. Falou, vai me atrasar. Vai me atrasar. E aí... Mas ele muito legal, aí ele foi e tal. Aí, vendo equipamento e testando o áudio e tal. E ele tava posicionado do meu lado. Quando eu olho pro lado, cadê ele? Sumiu, cara. E eu na calçada da rua, assim, que puxamos pra rua pra fazer... Ele já tinha descido uns 20 metros, tinha ido tomar um café que a gente tava demorando demais. Eu quase na hora de entrar, fui lá e catei ele e tal. Mas ele falou com tanto orgulho do Cláudio, assim, sabe? Nossa. Que aquilo me marcou, assim. Então, assim, ele era realmente... Um cara... Ele é um ídolo na cidade. A cidade tem uma rotatória, tem uma estátua dele, tem uma estátua feita de ferro fundido, linda a estátua lá. Então, assim, a região toda lá o considera muito, assim. E não é de graça, não é à toa. Tudo que ele fez pela seleção... Santa Rosa é a cidade. Isso aí, para quem gosta de futebol e de coisas assim, relacionadas ao futebol, por exemplo, eu tenho uns amigos que, assim, para todo lugar que eles viajam, que tem perto relacionado a futebol, estádio, monumento, os caras vão atrás. Então, assim, quando for para Santa Rosa, quando for para a região, vai lá visitar também, conhecer a estátua do Tafarel. E, coincidentemente, Santa Rosa é a cidade dos Beldia, só que Santa Rosa é da Argentina. Da Argentina, né? É verdade. Agora Santa Rosa, é assim. Cara, eu falei isso porque outro dia eu tava eu nem lembro, acho que era o Canal Brasil, que eu tava e passa umas coisas antigas, umas matérias antigas. Eu adoro ver matéria antiga. Pra mim é outro mundo, né? Que agora as coisas mudaram. Então, antigamente, a galera acho que era mais solta, assim, mostrava umas partes do futebol. Aí tem eu tava assistindo sobre o Tafarel dia que a gente fala sobre os acessos que a gente tinha antes aos atletas. Sim, e era exatamente sobre isso. Diferente. A galera, os torcedores indo lá assistir o Tafarel treinando, aí um torcedor começou a xingar ele. E ele lá, paciente, xingando. Pois ele foi, deu 5 minutos nele, ele pulou lá pra arquibancada e começou a ir no soco lá com o torcedor. Ele e o torcedor. O Tafarel? O Tafarel? Tanto que ficou aqui, ele teve que tomar um ponto. No outro dia ele fez as pazes depois, de tanto que o cara xingou ele, fez as pazes, os dois. No outro dia ele foi jogar com um ponto aqui, na testa. E eu fiquei... nós falando que o cara é calmo, tranquilo. Não, mas olha só, o torcedor ele tinha tanto acesso ao cara da seleção, que encheu tanto o saco do cara que é
tranquilo, na paz. Eu mesmo já entrei em contato com ele pra tentar entrevista, ele me respondeu no WhatsApp, sabe? Assim, um cara super simples. Coisa que pra falar com um menino hoje que joga, sei lá, de reserva de um Bragantino, eu tenho que entrar em contato com a assessoria. 13 assessores, cara. Depois ver com o time, né? Porque parece que é a estrela que Do Sub-17, né? Do céu de Belém, lá caiu uma estrela que é aquele menino que nunca ninguém viu. Você tem que entrar na fila da assessoria. E ele não, mandei uma mensagem ali, ele, cara, vou tentar aqui, não sei o quê. Aí eu fui olhando aquela matéria e falei, caramba, como as coisas eram diferentes antigamente. Depois deram as mãos e foram jogar com um ponto na cabeça e o outro torcer. Romário fez isso também, né? Mas o Romário, né, bateu até em companheiro dentro do campo, né? Você vai esperar o quê? E agora voltou a treinar lá. Depois falou que tava cansado, né? Treinou ele. Mas é assim, uma matéria muito antiga. Uma matéria, assim, super antiga. Eu nem vou lembrar. Ele ainda jogava. E ele ainda... Não, é que o cara lá, eu sou tranquilo, mas... Não dá também, ficar xingando minha mãe, não sei o quê. Nossa, muito bom. Aí no Parma, no Galatasaray, ele virou ídolo onde passou. Outra coisa. É outro jornalismo, outro contato com o futebol. É muito gostoso ver as matérias de antigamente. Eu entrevistei o Tafarel por telefone. Para a rádio, na nossa época, era o mais simples, né? Tu pega o telefone, liga e tudo bem. Super gentil também, um cara atencioso demais, né? E um cara que não se importava, assim, com o tipo de pergunta que você ia fazer, né? Exato. Por quê? Porque ele sabia que a carreira dele Mas nesse ponto, acho que ele era inteligente também, assim, ele sabia lidar com a pergunta, às vezes umas perguntas capciosas, e nós da imprensa fazemos de vez em quando e tal, ele saía bem. Mas assim, são muitos os goleiros excelentes que eu vi jogar, né, cara? Principalmente, sei lá, recentemente, a escola alemã. Mas tu cornetava o André. Não. O André é ex-goleiro do Internacional, jogou no Juventude também, jogou no Cruzeiro. Tinha uma expectativa grande, né? Que eu lembrei agora, que tinha uma expectativa grande assim para cima do André. Talvez as expectativas fossem maiores do que aquilo que ele poderia entregar, mas era um bom goleiro também. Bom goleiro. Mas recentemente, então, dessa escola aí tem o Alisson também, né? Um goleiro de seleção brasileira. Que no Liverpool. No caminho da Copa do Brasil do Palmeiras de 2015... participou com o Internacional, né? Que foi Inter e Palmeiras foi as quartas de final. Isso. Jogo da volta 3-2 pro Palmeiras aqui, tava ganhando 2-0, empatou 2-2 com o Anderson. E depois o André Giroto fez um gol de cabeça ali no finalzinho, num cruzamento do Alione para cima do Alisson. E o Alisson dali seguiu para fazer a carreira internacional dele. Ô Jean, você tem quanto tempo de TV Record? TV Record são 17 anos em São Paulo e mais um ano de Rio de Janeiro. Bom, você não faz só o esporte, né? Faz jornalismo geral, mas você tem muita história aí relacionada ao esporte. Você já citou aqui cobertura de seleção brasileira, a gente fez os paulistas aí, né? A gente fez a Olimpíada de Londres também, com exclusividade. Depois a Olimpíada do Rio a gente cobriu também. Pan-Americano a gente cobriu Guadalajara, Canadá, Toronto, né? E Lima também no Peru. Aí eu tinha feito pela Globo, eu tinha feito o Pan do Rio também. E você veio do Sul direto para a Record? Não, eu trabalhei 6 anos na RBS TV, que é afiliada da Globo, e aí eu fui para uma afiliada da Globo no interior do Rio, em Resende, que é a TV do Arnaldo César Coelho. Aqui na divisa já Sul, com São Paulo. E aí eu fui para a Globo Rio, para a Editoria Rio, aí da Editoria Rio para a Record Rio, e aí agora estou 17 anos em São Paulo. Então, mas assim, o meu início, eu sempre fiz geral também, mas o meu início foi com o esporte. Então, quando eu entrei na TV, foi fazendo esporte, o Globo Esporte local, na época, lá na minha cidade de Santa Rosa, minha cidade de Tafarel. E o curioso era que a gente fazia um teste. A gente tem tempo para contar um pouquinho mais sobre a história? Claro. A gente fazia um teste para entrar na televisão, e aí não tinha faculdade de jornalismo, nem nada, trabalhava em rádio na época. E aí tinha cada um que competia, que estava concorrendo a uma das vagas, produzia uma própria reportagem de algum assunto. A minha sorte, fiz uma matéria de kart. Você falou que gosta de kart. Fiz uma matéria de kart, editei a matéria de kart, apresentei a matéria de kart. Para minha sorte, a vaga que tinha era para o esporte, ninguém sabia que era a vaga do esporte. Nossa, que sorte, hein? Eu entrei nessa vaga. E aí já começamos fazendo o esporte, o Globo Esporte local, na época, com 18 anos. Caramba. Foi bem legal esse início. Você também entrou lá na edição ou apresentando já? Apresentando, reportando, editando. Caramba, com 18 anos.
Vai que é tua, Jean. Vai que é tua. É Jean Andrei, né? Que Jean Andrei. Aí, conta essa história pra gente aqui do Jean Andrei. Essa é curiosa. Então, quando eu fui entrar, fiz esse teste de processo seletivo, na época que a gente dizia, aí o Flávio Fachel, que hoje é apresentador da Globo no Rio de Janeiro, estava coordenando esses testes. E foi fazer um teste de ao vivo. E ele dizia, vamos de Santa Rosa com o repórter Jandrei Brandão. Vamos de Santa Rosa com o repórter Jandrei Brandrão. Aí ele começou a se enrolar nos R's. E aí ele disse, esse teu nome tá complicado, tá difícil esse teu nome e tal, não sei o que. Cara, é meu nome, o que eu vou fazer, né? Não, vamos mudar o teu nome então, vamos botar um apelido. Aí ele queria J. Brandão, aí sugeriu um outro lá, eu digo, cara, não dá pra ser outra coisa, J é muito ruim. Então, aí ele disse, qual que é o teu apelido então? Meu apelido em casa era Jean, de Jandrei. Aí ele disse, vai ficar Jean, então. Eu digo, se tu me contratar, vai ser Jean, então. O que você quiser, embora. Precisando do trampo. Jean Brandão. Aí ficou Jean Brandão. Já são quase 30 anos aí de Jean Brandão. E ainda bem que você virou Jean Brandão, Jean Brandão, jornalista, e não Jean Brandão, piloto de automobilismo, né? Pois é. Teve esse episódio que foi, eu acho que para mim foi a maior aventura que a gente já fez na Record. Fomos fazer uma cobertura na Hungria. Atenção, novo brasileiro, viu? Promessa na Fórmula 1, Jean Brandão aqui. Pra você que tá acompanhando a gente no Nick Sport Club, escuta essa história. E aí fomos cobrir mostrar como é que é um dia de piloto. E a Lotus faz isso uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, não lembro bem. Com quem tiver $20 mil, paga para eles, vai lá e faz um dia de piloto. Legal, vou começar a economizar agora. Economiza. Você que gosta de Fórmula 1, né, tem essa possibilidade, $20 mil, 800, cento e poucos mil reais, aí você pode ir lá e viver um dia de piloto. Só que a nossa ideia, a nossa ideia era mostrar esse dia de piloto de GP2, de Fórmula 2, que é o que era mais acessível, que era o que havia sido prometido. Então você chega lá de manhã, no circuito de Hungaroring, e eles começam com um monte de aula teórica, sobre física, sobre aceleração, sobre não sei o quê. Aí eles botam um pêndulo, assim, para você não arrebentar o pêndulo, ou seja, para você não virar um carro, enfim. Tem a parte teórica. Depois eles veem se você não é muito retardado, tem um testezinho lá, que acende uma luzinha num quadrado, assim, você tem que ir apagando as luzinhas, tem que fazer um mínimo. Se você não tiver um mínimo de coordenação, você já vai para uma outra. É tipo aquele jogo que sobe o bichinho que você tem que dar um martelo. Só que versão luzinha. Luzinha. Aí você vai lá e pá. Aí você passa por um fisioterapeuta. Eles já te dão um certificado de reservista. Você vai só olhar. Aí aqui você vai pilotar e aqui você vai olhar. E aí depois tem um fisioterapeuta que vai fazer uns testes no teu pescoço para ver se teu pescoço aguenta a força G, que você tem que ter um mínimo de força no pescoço. Meu Deus, eu acho que eu já não passava aí. A força G é muito forte, então ele empurra a tua cabeça, tu tem que empurrar a mão dele de volta, assim. Nossa. É bacana, achei interessante, eu nem sabia que tinha isso aí. E aí depois eles te colocam numa Lotus Evora, que é um carro de passeio da Lotus, um carro esportivo, a pilotar no circuito de Hungaroring, todo marcado com cones. Então você vai pilotando um carro com um especialista do lado, um piloto especialista do lado, ele vai te ensinando onde freia, onde acelera, como é que faz a tangência de uma curva e tal. São umas 8 ou 9 voltas com um Lotus Evora. Aí você estaciona o negócio, depois você anda no GP2, sozinho, sem ninguém do lado, porém com os cones ainda na pista. Mais 6, 7, 8 voltas com o cone. Quando tem 2 cones você tem que frear, quando tem um cone só é o momento de aceleração. Então você vai indo para aprender o negócio. E aí eles te chamam para o almoço, você vai no almoço, lá beleza, parabéns, você pilotou, não sei o que e tal, Mostram como é que funciona a questão dos engenheiros que avaliam os carros, os sensores que os carros têm. Você até vê a Fórmula 1 lá, mas você não toca nela. E aí, num determinado momento, veio uma moça lá que coordenava o trabalho e disse, você está pronto para pilotar um Fórmula 1? Aí eu digo, gente, não sei o Campitelli, que é o nosso produtor, foi junto também. Não, gente, nós vamos pilotar o Fórmula 1, nós vamos pilotar o Fórmula 1. Nós já não paramos de comer, a gente já não comeu mais e tal, já deu um negócio no estômago, que assim. Aí depois você vai e te colocam dentro de um Fórmula 1 para ver se você cabe, para você sentir como é que é e tal. E eu que sou pequenininho, tiver que encher de Nossa, imagina eu ia ter que colocar 3 almofadas botaram umas almofadas. Empurrar. Aí fiquei meio deitadão aqui assim, né? Tênis 44. E aí já era um carro com borboletas e tal, mas tem a embreagem também para acelerar e para frear e tal. E aí depois eles colocam você a pilotar. Aí para pilotar são 2 voltas só. E não tem problema nenhum, você pode bater, você pode rodar, só que se você rodar ou bater, você não vai completar as 2 voltas, não pode mais fazer nada.
Então vai um engenheiro na tua frente, quando você vai largar dos boxes, dizendo como é que é a aceleração e a embreagem e tal, não arranca em primeira, porque são 700 cavalos no carro, se arrancar em primeira você não está acostumado, você vai ficar patinando, capaz de bater o carro na saída. Medo. Não, só de você falar eu tô com medo, sabia? Dá uma adrenalina. E aí você consegue sair, eu felizão da vida quando conseguir sair dos boxes, 60 você tem que manter o limite de velocidade. Aí eu olhei, não vinha carro nenhum, entrei, quando eu entro na pista, não fiz nada do que eles me ensinaram, eu queria tuchar no acelerador, já saiu de traseira, assim. Aí eu digo, meu Deus, vou perder na primeira curva, já pensou? Aí eu fui mais meio no sapatinho, fui indo. E esse sapatinho é quantos por hora, pelo amor de Deus? As curvas você faz, as curvas fechadas você faz 80, 90, as retas já vai 100 e poucos. Meu Deus. Aí no mergulho vai a 200, assim. Nossa. E engraçado que foi tão marcante isso que eu tenho o desenho da pista, se eu for desenhar aqui, eu vou desenhar a pista direitinho, que eu tenho ela na minha mente, assim. De tão inesquecível que foi. Aí chegou a reta, entrei na reta em quarta marcha, quinta marcha, sexta marcha, e aí tava 250 por hora. E quando o carro treme muito, não é um carro confortável, é um carro de corrida, né? Nunca tinha pilotado um carro de corrida. Treme, eu não perdi a noção do horizonte. E eu digo, gente, eu não estou vendo a plaquinha do 150, que é 150 metros para frenagem, indicação de frenagem. 150, 150. Daí eu digo, não vou botar a sétima marcha aqui, senão vai 300, 300 e pouco, eu não vou segurar. Aí ficou, sei lá, esgoelando o carro e tal. Quando deu a placa de 150, eu tuchei no freio. Antes de chegar na de 100, eu estava 80 por hora. Não, o freio é absurdo. Nossa. Freia muito o carro. E eu tinha mais 100 metros de reta ainda e eu tendo que acelerar o carro novamente para o carro poder chegar na curva. Isso que foi o curioso. Aí estacionei, o cara veio, o engenheiro, olhar, ó, brasileiro, você foi bem e tal, mas você veio aqui passear, né? Você não podia ter ido a 300 por hora, eu digo 250, tá ótimo. Nossa. Terminei o meu rolê, não bati o negócio. 250 tá lindo. Tô realizado. E aí o cara disse assim, então agora você vai ver como é que é a pilotagem. Eles tiram o banco, te colocam sentado no assoalho do carro, aí você abre as pernas assim, eles colocam outro banco no local que é para colocar o banco e entra um piloto de testes dele. Na época era o Hopinton, que foi piloto, acho, da Fórmula E depois também. E aí o cara aí mostra como é que é a pilotagem mesmo. Aí é um absurdo. O capacete fica batendo no carro toda hora. Você fica assim, ó, a aceleração é bruta, o cara chuta o assoalho do carro na hora de frear, é pancada no freio. Já dá pra apostar na Fórmula 1, então. Largar o jornalismo, Fórmula 1 aí. Podia, meu Deus do céu. Aí eu digo assim, ó, vou valorizar esses caras, porque eu era um dos caras que ficava cornetando o Rubinho, cornetando o Massa, não sei. É lento, Gente, não é fácil o negócio. Ô, Frank, você toparia? Toparia, claro. Tem uma curiosidade. O Campitelli. O Ricardo Campitelli é um dos caras mais fissurados. Ele é jornalista também da TV Record. Ele é um dos jornalistas mais fissurados, também um dos que mais entendem sobre automobilismo nesse país. Tem uma absoluta paixão por automobilismo. Fico imaginando o Campitelli nessa situação. Cara, ele ficou também assim, que tem uma criança no parque, aquela criança que ganha a primeira bicicleta. Eu acho que para ele também foi o momento mais importante dele na televisão também, a coisa mais bacana que ele fez, porque a gente soube de que até então alguns jornalistas já tinham pilotado, mas aí em carros que cabem 2 pessoas, ou tinha ido na carona e tal, e a gente não tinha uma ideia de como é que ia ser isso, então foi novo para os dois. O Campitelli, meu amigo, uma coisa que eu penso assim sobre o que aconteceu, não dá para falar aqui no horário do almoço, né? Mas só não fez porque não estava pronto também ali, porque, cara... Ele foi a 250? Eu acho que ele foi bem mais que eu, com certeza, porque ele já tinha pilotado kart, ele já tinha uma noção melhor. Eu confesso ali que na hora da reta ali eu fiquei com medo, não acelerei mais, mas ele mandou ver. Ô Jean, você se sente assim um jornalista realizado dentro da tua profissão? Totalmente. Ou você acha assim, tem alguma coisa que eu quero fazer antes de eu falar, vou pendurar o microfone? O microfone, eu acho que eu fiz tudo que eu queria fazer, cara, assim, eu acho que hoje, com quase 30 anos de profissão, eu tenho a tranquilidade de dizer que já cobri Copa do Mundo, Olimpíada. Meu desejo maior, eu acho que era cobrir Olimpíada até do que Copa do Mundo. Por ter sido na juventude meio metido atleta, eu fiz atletismo quando era jovem e tudo, mas então sempre gostei, acompanho atletismo até hoje, apesar de adoro atletismo, então ter tido a possibilidade de cobrir uma Olimpíada foi bastante importante para mim, mas assim, mais ligado ao esporte mesmo. O que me fascina são as reportagens ligadas ao esporte. Adoro jornalismo geral também, acho que consigo hoje fazer de uma forma
mais tranquila, que acho que às vezes tem muito mais adrenalina, você lida com assuntos um pouco mais melindrosos, assim, às vezes tem que ter um cuidado, por exemplo, uma cena de um crime que você vai cobrir, não é qualquer um que chega de qualquer forma para conseguir fazer a cobertura, você tem que chegar com a família com uma certa cautela, você tem que levantar informação, você tem que... Mas o que me brilha o olho é o jornalismo esportivo. E dentro do jornalismo esportivo, a infinidade de coisas a se fazer é muito grande. Quero fazer muito ainda. Mas, assim, se o Deus me chamasse hoje, vem cá, eu ia feliz da vida. Zerou. Aline, vou dar um testemunho aqui. Eu sempre trabalhei em rádio, né? Você sabe. Sim. O Jean também. A minha formação é voltada para o rádio. Rádio jornalismo esportivo, se quiserem cumpridar um pouquinho mais. E eu nunca tinha feito TV até receber algumas oportunidades na Record e ter a oportunidade de trabalhar com o Jean também, inclusive no último Campeonato Paulista. Uma vez a gente saiu, foi fazer uma pauta ali, que pertinho na Portuguesa. A pauta que eu levantei, né, a gente foi lá gravar, e aí no meio do caminho, antes de chegar lá para fazer a entrevista com os jogadores, para fazer as gravações, né, a gente só tinha a marcação e a pauta, na realidade. Eu estou ali, estou sentado aqui no carro, o Jean está ali, do lado e tal, não sei o quê. O que você está fazendo aí, Jean? Não, estou fazendo o off aqui, não sei o quê e tal. Ele fez toda a estrutura da matéria, toda a estrutura da reportagem, sem ter feito o conteúdo lá. Daí eu falei, quero ver, isso aí vai dar uma... Não pode falar também nessa hora. Uma falei, pindaíba. vai dar uma M danada porque ele está fazendo, vai ter que refazer tudo de novo, né, meu? Porque como é que ele está gravando... escrevendo off, escrevendo passagem, tudo ele nem gravou ainda. Nem perguntou pra pessoa, nem fez as nada. Você entendeu? E aí ele chegou lá e ele não mexeu, acho, né, que ele não mexeu um A daquilo que ele tinha programado, que ele tinha feito. Ele foi lá, gravou, ou seja, ele saiu sabendo o que ele ia fazer, como ele ia fazer e como aquilo ia ficar dentro da reportagem, né, da matéria em si, da matéria fechada. Essa visão do jornalismo da televisão, acho que só o tempo que dá para a gente mesmo, né? É o tempo. Jean, mas eu achei isso fantástico. Mas aí, Frank, é legal a gente falar isso, porque as pessoas às vezes não têm ideia de como é que surge o processo de criação. E nesse meio do caminho, eu fiz mestrado também, eu tenho mestrado em comunicação semiótica e tal, então eu estudei bastante sobre esse processo de criação. E aí é uma coisa assim que normalmente você não deve fazer isso. Então, se eu fosse falar para o estudante de jornalismo agora, não faça isso que eu fiz. Mas a realidade é diferente. Mas a realidade o que aconteceu? Eu fiz isso porque eu estava muito bem pautado. Então, o Frank já tinha me passado toda a orientação do que se queria, porque a pauta, um determinado assunto, uma determinada reportagem, você pode tocar para o lado que você quiser. Vamos falar dessa água aqui. Eu posso dizer que essa água é limpa, é suja, é não sei o quê, veio da torneira, veio de não sei aonde e tal. Mas aí eu tenho a ideia do que a chefia quer, do que o Frank quer para a pauta. Então, diante daquilo, eu fui anotando. Na verdade, não era nem o off, era um roteiro, um pré-roteiro do que eu deveria perguntar para a pessoa. Então, assim, eu vou perguntar para o entrevistado aquilo que a pauta pede. Então, foi isso que eu fiz. Fui elaborando na minha mente para eu focar. Claro que, lá no local, eu perguntei sobre outras coisas. Infinitas outras coisas. Sugerido, inclusive, pelo próprio Frank, pelo assessor de imprensa, pelo entrevistado. Porque isso é importante, você ir conversar com a pessoa, eles vão te passando. Mas estava batendo tudo certo, como o Frank havia pensado e como a chefia havia pensado. Então, esse processo de criação se deu dessa forma, nessa vez... Não é sempre que eu faço, porque eu estava muito bem pautado, sabia o que precisava fazer. E aí eu acho que isso facilita, agiliza o processo, inclusive para entregar para a edição depois. Porque a nossa rotina ela é um pouquinho, às vezes, acelerada. Então, se você ficar lá pensando, como é que você vai... Fiz tudo, gravei. Aí eu vou chegar e vou sentar, como é que eu vou começar esse negócio e tal, Gente, não temos esse tempo para pensar. Tem que otimizar. Tem que otimizar o tempo. Então, eu só fiz isso, Frank, porque estava bem pautado, cara. Senão, eu não faria. Entende? Então, por isso que é dinâmico o processo de televisão. Então, tem várias pessoas que participam do processo. Tem a ideia da matéria, aí se discute essa ideia da matéria, se dá um encaminhamento, o produtor pensa também nisso. O produtor entrega para a gente uma ideia, não que a gente não tenha a liberdade de criar lá. Eu podia ter virado de ponta cabeça. Se tivesse acontecido um fato... lá, uma outra coisa, eu ia virar essa história toda, não ia... Mas, enfim, não aconteceu, então a gente seguiu o que a gente havia planejado. No jornalismo diário do dia a dia, que você está fazendo agora, o geral, às vezes já não tem mais essa
essa liberdade, porque é muito do factual, muito, né, Jean? Do factual. Não, se é o factual, não tem como você prever nada. Você vai lá ver o que acontece, digamos, sei lá, um crime, um acidente de automóvel, um sequestro, alguma coisa. Aí você vai em cima do que está acontecendo. E aí tem tipos de cobertura. Se for ao vivo, você faz um tipo de cobertura. Se fizer uma reportagem, você vai fazer outro tipo de cobertura. E desde, eu digo assim, tipo de cobertura para a gente saber, por exemplo, qual é o programa. Então você vai fazer uma reportagem que é a cara do Jornal da Record, você vai fazer uma reportagem que é a cara do Fala Brasil, ou uma reportagem que é a cara do Domingo Espetacular, falando de Record, que é o nosso, onde a gente trabalha. Todos esses produtos são diferentes. Então você tem que pensar, você tem que conhecer a linha editorial de cada programa, e aí tocar a sua produção, a sua criação dentro disso. E o legal do esporte, o próprio esporte que a gente faz, por exemplo, a cobertura do Paulistão, que é o que a gente tem direito de transmissão, também ela é diferente dentro dos programas. Uma matéria de esporte para o Balanço Geral é de um jeito, uma matéria de esporte para o Jornal da Record é outra matéria. Pode ser o mesmo assunto, mas você vai... Abordagem diferente. Uma que é um jornal local, a outra que é um jornal nacional. Então você já tem que tratar o time de um jeito que o pessoal lá no Pará ou que no Rio Grande do Sul vão entender da mesma forma. Já se é local, não. Todo mundo já tem um pouco mais de conhecimento, entende? Então Sim. Dessas matérias que você fez no esporte, tem alguma que te marcou? Que você fala, pode ser lá no começo, talvez, ou uma mais pra cá, mas tem algum entrevistado que você conversou que marcou você, ou uma pauta em si? Eu sempre tenho essa dúvida, porque tem coisa que marca a gente, né? Claro que tem. Tem inúmeras, tem diversas, assim, mas se eu fosse escolher uma cobertura, já que eu falei antes que eu adorei as Olimpíadas, né? Foi ter a oportunidade de entrevistar o Bolt algumas vezes, assim. Então, assim, foi uma das figuras emblemáticas, assim. A gente chegou a fazer matéria especial com ele e tudo mais, inclusive no Palmeiras aqui. Lembra aquela vez que a gente teve... Não sei se estava também, né, Frank? Quando o Bolt... Não? Quando o Bolt veio, o Bolt jogou com o time do Palmeiras, inclusive. Eu lembro disso. Demais. A gente fez essa cobertura. Mas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, quando ele ganhou a primeira medalha no Rio de Janeiro, eu entrevistei ele ao vivo. A gente fez a primeira entrevista com ele, depois que ele ganhou a primeira medalha, e aí foi muito legal, porque assim, Lucas Pereira, que estava narrando, a corrida muito rápida, né? Então, os 100 metros em 9 segundos é uma coisa, e os 200 metros em menos de 20 segundos. Acabou o Bolt, primeira medalha no Rio, não sei o que e tal. Quando terminou, daqui a pouquinho ele vai falar com o Jean Brandão. Gente, não é certeza que ele vai falar com a gente. Ele fala se ele quiser, a gente vai conseguir entrevistar se ele passar perto da gente. A gente não pode fugir do nosso bretezinho que a gente tem, que a gente fica ali num cantinho esperando os atletas passarem. Cercadinho, né? Popular cercadinho. Aí a responsa. E ele me botando a pressão. Jean Brandão tá esperando, daqui a pouquinho ele vai passar pelo Jean, não sei o quê. Aí o Bolt vai dar a volta na pista, tira foto com o pai, com a mãe dele lá, os fãs e tal, recebe flores, recebe presente, e não vinha nunca, gente. E ele dando a volta, e o Lucas, daqui a pouquinho o Jean vai falar com ele, não sei o quê, e eu engolindo seco. Nisso, um colega do lado da TV americana que cobre as Olimpíadas, como é que é o nome do canal? Não lembro agora. Mas é como se fosse CNN de esporte, tem uma americana muito famosa que cobre CNN de notícias, tem a deles de esportes. ABC, enfim, não lembro qual que é. E o cara que estava cobrindo na beira é um ex-atleta olímpico dos 400 metros que já tinha corrido com o Bolt no início da carreira. Que o Bolt tinha feito 400 metros também no início da carreira. E ele chama a assessora de imprensa e diz assim para a assessora de imprensa, eu vou ser o primeiro. E ele, um baita de um homem do meu lado, 2 metros de altura, assim, eu vou ser o primeiro, né, em inglês, eu vou ser o primeiro a entrevistar o Bolt. Eu olhando assim para ele, da primeira posição, pressionado pelo Lucas, me dizendo que eu vou ser o primeiro. Aí eu falei, só fiz assim para ela, com o dedinho, eu vou ser o primeiro. Aí o cara olhou assim para mim, aí eu tive que falar em voz alta, assim, tentei falar em voz alta. Primeiro ele vai falar com a gente. Nós somos detentores, nós somos do Brasil, ele vai falar primeiro com a gente. Ela pega e faz assim. Tipo, te vira vocês dois. Te vira vocês dois, não tem nada a ver com isso. E aí vem vindo o Bolt. Aí tinha uma escadinha que ele ia subir assim, e eu posicionado num brete, o colega dos Estados Unidos do outro lado, e aí vinham todos os outros atrás. A minha posição era privilegiada. Só que no approach, quando ele vem subindo a escada, ele não vê eu que estou aqui no canto da primeira posição, ele vê direto o cara dos Estados Unidos que está na frente. E o cara já abre os braços, Usain, my friend, não sei o que, começa a falar com o cara, e eu só puxando o Bolt pela camisa assim. Só puxando o cara dando abraço no outro, e daí eu disse, Bolt, o senhor pode dar entrevista primeiro para nós, somos do Brasil aqui e tal, não sei o que e tal, todo no ar, tô ao vivo. E isso o Lucas, ele tá chegando aí, né, Jean, não sei o que, ele já tinha me chamado, e eu com o microfone desligado.
Aí ele olhou pra mim, olhou pro cara dos Estados Unidos, olhou pra mim, olhou pro cara dos Estados Unidos. Aquele momento, pra mim, demorou umas 2 horas. Foi 2 segundos, mas demorou umas 2 horas. Ele vai escolher quem? Ele disse, ok. Aí apontou pra mim e disse, vamos lá primeiro. Eu, beleza. Aí todas as perguntas que eu tinha imaginado de fazer pra ele, não fiz nenhuma. Aí comecei a fazer outras perguntas na hora e tal, sobre a emoção. Queria o mais quente da hora, porque era o que estava acontecendo. Aí consegui e tal, aí quando ele passou, tipo, a minha sensação era de medalha de ouro também, porque eu tinha conseguido fazer. Briguei com Aí ele fez o raio pra gente ali também e tal, ele foi super simpático, dei sorte também, acho que nesse ponto, mas aí em termos de cobertura que você perguntou, de momento mais emocionante, coisa, acho que foi esse momento específico, assim, que me marcou. Você vê, brigou. Legal. Apostou o Bolt ali com o cara, quase apanhei. Não, o Bolt é meu, o Bolt é meu, o Bolt é meu. E o ex-atleta que estava do outro lado? Conseguiu depois. Ficou de boa ou depois você olhou pra cara dele? Não, depois que eu fiz, cara, eu fiquei comemorando. Fiquei aqui, comemorei, nem olhei pra ele. Mas ele depois, realmente, eu tava até então, conversava com ele um pouco, assim, trocava uma ideia, mas depois ele não falou mais comigo. Ficou chateadinho. Mimizento, hein? Mas pena. essa foi boa também, hein, Jean? Pô, altas histórias, viu? Foi Olha legal. só, apenas isso escreve aqui pra gente. O pessoal que tá participando no chat, tá? Aliás, se inscreva aí no nosso canal, no Link Sport Clube, aproveite essa resenha, você que está chegando agora, pela primeira vez aqui no Link Sport Clube, acompanhando a entrevista com o Jean. Entrevista não, bate-papo, resenha. Se inscreva aí no canal, acione o sininho também para receber as notificações, deixa like aí na nossa transmissão e não se esqueça de compartilhar o Link Sport Clube com as suas redes sociais. Viu? Apenas isso, escreveu assim, boa tarde a todos. E as memoráveis narrações das defesas do Tafarel, hein? Cheias de emoção com o Galvão Bueno. Tafarel, sai que é sua, Tafarel. Mas é isso que eu acho. Eu acho que o Tafarel fez o Galvão crescer também, cara. Também, claro, pô. Não é só virou bordão, virou expressão popular, né? Claro. Os dois. O Borghetti escreveu, F. Borghetti é o perfil dele. Por essa não esperávamos, hein? Risos. Contratando pode dar o nome que quiser. Gostou dessa aqui, ó. História. Matheus Henrique escreveu assim, pô, esse cara é o máximo. Que legal, Matheus. E o Felipe Broto, conversa boa, rolando um lero aí, ó. Felipão, muito meu bom. brother. Rolando um lero. Tá vendo? Galera curtindo, viu, ô Jean? Mas eu acho que você teria inúmeras histórias aí pra... A gente vai até amanhã, se pra puxar os causos aqui. Opa. Mas a gente precisa falar um pouco do Zubeldia 250. Vamos? Opa, tô aqui, feliz. O sorriso voltou? Voltou, nunca saiu. Eu tô tranquila. Hoje é sexta-feira, gente. Amanhã Isso aí. sabadão. Se eu colocar sabadão, Frankfurt? Eu vou folgar, graças a Deus. Vou passear com meu filho. 7h15, 7h30 da manhã, se alguém acordar mais cedo, Bloco de Esportes do Fala Brasil. Tá nessa amanhã, lá. já? Estamos lá. Boa. Bora. 7h15, só conferir lá. E eu vou colocar a reprise aqui do jogo contra o Cobressal. Quero ver esse sorriso aí. Não, aí a gente tá falando de outro momento. Mas é isso aí, tem que sorrir mesmo porque o resultado foi importante. A gente vai dar uma conferida nos resultados da Libertadores, dos jogos que foram realizados na quinta-feira, que fecharam aí a semana da Libertadores, né? Porque não teve só o jogo do São Paulo, o Fluminense esteve em campo também, acabou empatando a sua partida, mas é claro, o destaque para a importante vitória do São Paulo, 2-0 para cima do Barcelona de Guayaquil no Equador. O nosso Fluminense empatou o seu jogo. Vou abrir aqui os resultados para eu dar uma conferida. E o Fortaleza, né? Que Fortaleza venceu o Boca, né? Deitou na Sula, né? 4-2. Olha, tava 4-1, eu achei que o negócio vai ficar bom aí pro nosso Fortaleza. Na Libertadores, você está conferindo aí os resultados. Cerro Porteño 0, Fluminense também 0. O Cobressal perdeu para o Tadieres por 2-0, jogo importante porque é do grupo do São Paulo. O Barcelona de Guayaquil sucumbiu diante do São Paulo, do novo São Paulo do Zubeldia. Tô brincando. Tá vendo? Não dá, cara. Eu tô brincando. A galera sabe. Ela gosta de provocar. E o Palestino fez 3-1 para cima do Milionários. Esse resultado é importante porque, olha, dá pro Flamengo a condição. Toma aí, ó, de bandeja. Fica só você e o Bolívar mesmo aí para brigar pela classificação. O Tite que tava sendo pressionado porque poupou, agora tá tranquilo. Perder ponto pro Palestino realmente não tava no script, né? E no jogo do São Paulo, acho que você chegou a ver, Jean, parte do jogo? Parte do jogo eu vi. Tirou alguma ideia? Sim, me deu uma ideia. Eu gostei do que eu vi assim, do São Paulo.
Eu acho, inclusive eu dizia para vocês, eu acho que o time do São Paulo não é ruim. Eu ouvi muito torcedor de São Paulo criticando e tal. O time do São Paulo não é ruim, o time do São Paulo é um time bom. Eu acho que o Zubeldia tem capacidade de fazer esse time voltar a render o que rendeu com o Dorival, por exemplo. Eu acho que o time agora está melhor, talvez até no papel do que tinha, apesar dos problemas de lesões que a gente sabe, mas se a gente for imaginar esse time do São Paulo completo, com os lesionados, hoje lesionados, é um baita time, o time de São Paulo. Então, assim, até que a gente consiga ter todo mundo de novo, o Zubeldia vai ter que trabalhar esse time. Eu acho que a gente está vendo isso. A mudança de técnico fez bem para o São Paulo. Eu acho que fez bem. O gol do Calleri foi um golaço. Acho que o Alisson foi bem no jogo também. Voltou a jogar bem. É importante. É importante a presença do Alisson. E sobre o Calleri, tem a questão dele agora se isolado como o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo na Libertadores. Então a gente tem o Ceni e o Luiz Fabiano com 14 e já tem o Calleri com 11. 11 agora. Com 11. Então, assim, perfeitamente, com grande capacidade de se tornar o maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores. É verdade. Esse ano ainda. No próximo jogo já, porque é contra o Cobressal. Né? Imaginou? 3 caixinhas do Calleri contra o Cobressal? Pode até mais, já né? chegou. Não, mas o primeiro gol foi... Os 2 gols, né? Sempre bonitos. Gol sempre é bom, mas o primeiro gol ali, daquele posicionamento que o Ferreirinha... Ele não é que ele cruza, parece que ele toca, vai muito certo. O Calleri parece, assim, se você precisão, ver, né? Parece em slow motion, assim, porque ele faz assim, ó, estão correndo, ele faz assim, ele olha enquanto corre, ele cruza a bola, vai certinho, o Calleri tá bem posicionado, vai pro gol. E o zagueiro que pula para trás não foi dá, muito né? legal ali. Mas assim, mas vamos, eu acho assim, não dá. Também acho que não dá. Mas assim, a noção dele de posicionamento bem no meio dos 2 marcadores, sim, conseguindo saltar mais do que eles, talvez, não sei, esse é outro problema, a gente não consegue acompanhar mais treino hoje, né? Se a gente tivesse indo ao treino, a gente saberia se é uma jogada treinada ou não, mas é isso que você falou, parece que ele jogou com a mão e o Calleri sabendo onde vem a bola, tá bem posicionado e dá acho que parece que foi meio até com essa parte assim de dentro da cabeça. Foi assim muito certa. Assim. E aí sem chance pro goleiro. E aí ele cai no chão e ainda empurra o goleiro. Tipo, o Calleri, toca no Calleri que é gol. Então eu acho um excelente jogador, Calleri, meu Deus do céu, acho que tá muito bem servido. Então se souber fazer isso... Tem gente querendo, né? Sempre tem gente falando, o Calleri cairia bem no meu time, né? Ali nos bastidores, né, Frank? Não, o Calleri é bom jogador. Assim, opa, todo mundo fala, imagina o Calleri no meu time, mas não, deixa ele no eu acho que assim... Seu time ia bem, Frank? Eu não sei se ele teria o mesmo tipo de rendimento em outra equipe. Você acha que não renderia, por exemplo, no Palmeiras? Porque, assim, o Calleri é esse jogador que tem eu acho que ele tem uma identificação com o São Paulo e isso faz com que o desempenho dele pro São Paulo seja melhor do que em outras equipes. Ele esteve em outras equipes e não vingou. Tanto não que a hora que apareceu o São Paulo, vamos voltar, me dei bem lá e tá se dando bem de novo. Eu acho que ele é bom jogador. Não sei se em outra equipe ele renderia tanto quanto rende, né, no São Paulo. Precisaria talvez alguém que montasse um esquema, assim como o São Paulo faz, de jogar um pouquinho em função dele assim também, eu acho, né? Você jogar sempre com 2 pontas ou com os como é que chama, os meia atacantes hoje em dia, né? A gente tem que chamar assim meia atacante, servindo ele. Eu acho que o Calleri, assim, eu acho um desperdício o Calleri quando ele tem que vir buscar muito jogo. Você pode ver que não rende. Não vai, né? Ele é o cara que tem que ser servido. Mas não sei se você notou e se você percebeu isso. O Zubeldia gosta de atuar com os chamados extremos. Extremos. Que o Tite fazia referência a extremos desequilibrantes. Ele gosta. E ele fez isso ontem, num período do jogo, no começo do jogo, com o André de um lado e com o Ferreirinha do outro. E deu certo. O primeiro gol saiu assim, inclusive a inversão de bola veio do André lá do outro lado. Ele não estava lá no extremo do campo, né? Estava mais para o meio aqui, mas ele fez a inversão. E o Ferreirinha estava caindo para cá. E vai utilizar muito a função aí dos laterais para que esses jogadores possam se criar dentro dos jogos. Então, assim, é uma questão... Para 3 treinamentos, é uma questão apenas de posicionamento. Exato. Certo? Mas é algo que você já vê assim, pelo menos o técnico chegou lá... É uma cara. Já deu um posicionamento diferenciado e de fácil compreensão para os caras. E já fez uma diferença. Exato. E já deu resultado. E convenhamos, pensar nisso não está pensando em algo muito extraordinário. Não está pensando fora da caixinha, não está estabelecendo uma tática colocando nova. ordem na casa.
Então, acho que nisso eu achei inteligente, não quis inventar muita coisa. Não é... Né? E assim, deu... E outra, eu gosto do Luciano também, assim. Eu acho que o Luciano ali, jogando também nessa... Acho que ele é muito bom como atacante também, se precisar botar ele de centroavante. Mas ele é o cara que ele arrasta a bunda no chão pelo time, cara. Ele dá o carrinho, vai pro combate ali, ele ajuda ao meio a chegar no ataque, é muito identificado com a torcida, acho que ele tem um pensamento de torcedor dentro de campo, a gente viu muito isso no Paulistão. Quando ele estava no banco, os momentos em que ele ficou no banco, ele era participativo nos jogos, ele é o cara que nunca queria estar só no banco, ele era o tempo inteiro, é o cara que ficava olhando pro técnico, tipo, me chama, me chama. Quando o técnico olhava para ele tá assim, ó, pro cara tipo, já... eu quero entrar, e outra, quando alguém fazia o gol, ele era o primeiro cara, eu estou dizendo isso porque a gente ficava do lado do banco de reservas, na cobertura dos jogos, e a gente via essas reações dos reservas ali. Ele era o primeiro cara a entrar no campo e cumprimentar o atleta que fazia o gol, independente de quem fosse. E aí voltava para o banco dizendo por que vocês não foram lá abraçar o cara. Isso é bacana. Então, eu acho que é importante, é um cara que está engajado, que está querendo fazer a coisa vingar. E tu via os outros mesmo... Assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. E analisando São Paulo de ontem, o Rames teria um lugar ali? Olha, eu vou te falar, eu já não via um lugar. Olha, eu já não vi um lugar pro Rames no outro São agora... Paulo. Agora eu já acho muito difícil. Eu acho que um banco é muito bom ainda para ele, é demais. Tem o Lucas também voltando, então a gente vai ter que analisar de novo o ataque. Ele vai ter que arrumar um lugar. O Lucas tem que arrumar um lugar, gente. Lucas com uma perna o só do time, né? Então, imagina. Altera muito, né? Um jogador que cria muito, é rápido, enfim, assertivo. Agora o Rames, acho que já não teria um lugar aí, não. Você concorda, Jean? Eu concordo. E pegando só um gancho falando do... É que o Rames, me parece que o Rames, para funcionar... Na seleção ele funciona, né? Daí a gente vai pensar como é que ele funciona na seleção. Talvez teria que jogar mais em função do Rames. Mas eu não sei se o Rames consegue mais a saúde física também que ele tinha... para ter que se jogar em função dele, assim. Ele não corre mais a 100 por hora, é a 20, é um craque, né? Bate muito bem na bola, né? Quando a gente tá dentro do campo, vendo ele jogar, é bonito de ver. O cara faz umas viradas também, ele bate com estilo, bate com classe na bola, só que não entrega a mesma marcação que o outro vai entregar. Na hora de compor uma não ajuda na recomposição. Não tem caixa. Não tem. Aí você vê o Alisson voltando a jogar bem, é um cara que dá o sangue pelo time também. Então o Alisson, quando tá bem, é um cara também essencial para o time. Fez uma caixa ontem. A gente vai conferir na sequência aqui a classificação do grupo de São Paulo. Vamos mais para algumas interatividades aqui, porque o pessoal está participando. B-Blues escreveu assim, gostei desse perfil aqui. B-Blues é ótimo, cara. Jean sabe muito, grande resenha. A dona Val também está conosco, é a Valdelis Bravo. O Felipe Broto escreveu assim, visível a mudança de postura do São Paulo depois que o Carpini saiu. A Aline tem alertado para isso aqui nas nossas lives também, já do jogo contra o Milton Cru. Contra o Atlético Goianiense com o Milton. Exatamente. Né? Marcelo Pata escreveu assim, morei em São Paulo muitos anos, mas igual o Inter não existe. Hein? Vamos Colorado, campeão de tudo. Grande Pata. Jean Brandão. Olha aí, ó, viu? Lá de Portugal acompanhando o Colorado. Aí sim. O Matheus Henrique, Jean, na sua opinião, se o Antônio é o Tonhão da Fiel? O Antônio Oliveira. Isso. Toinho, talvez? No momento... rebaixando o Tonhão, velho. Rebaixando o Tonhão. Se ele cair no Corinthians, teria um bom nome para substituir? Ele pergunta aqui. Nossa. Então, eu acho que é melhor segurar ele, cara. Tá difícil, viu? Tá difícil. Melhor segurar ele. Né? Pensou? Nossa. Celso Rotti. Celso Rotti não, mas o Filipão daria um jeito, né? Mas só que não tem cara de Corinthians. Filipão no Corinthians a torcida não abraça, cara. Dizem que Dizem que ele tá flertando com a seleção do México também. Né? Então. Eu acho que nem na de São Paulo abraçaria o Filipão. Acho que não. Jean, pela história que tem com o Palmeiras. Você falou que o Filipão não abraçava ou não. Eu perguntei uma vez pro Filipão numa coletiva, quando ele estava saindo do Palmeiras. Filipão, foi a última pergunta coletiva, deixei pro final. Filipão, você treinaria o Internacional? E ele mega identificado com a torcida do Grêmio. O Acaso, um abraço, Acaso. O assessor dele ficou indignado com a pergunta. E eu digo, eu tinha que fazer essa pergunta, né? Vamos lá. Aí o Felipão, não.
eu treinaria, sou profissional e tal, se eu recebesse uma proposta boa, mas a torcida nunca ia me aceitar no Internacional e tal. E no outro dia foi manchete em todos os jornais, todo mundo pegou essa carona aí. E tem muito disso, eu acho que na hora de escolher o treinador, tem que ver um treinador que seja identificado com o time, com a torcida do time. Sim. Então, acho que isso é importante na hora de escolher. Mas, assim, respondendo a pergunta, voltando lá, eu não sei quem seria um bom nome para o Corinthians agora. Eu acho que era melhor esperar o Tonhão mais um pouquinho, vingar. Né? Será que vinga? Não sei, mas a questão do Corinthians não é treinador. Ó, a informação que eu tenho é que se não vencer o Fluminense, o negócio vai ficar muito difícil para ele. Né? O F. Borghetti escreveu assim: se não escalar o Lucas como ponta para voltar e marcar jogador, já vai melhorar muito o time. Mas o Lucas, ele tem essa questão. Assim, no ataque você pode colocar o Lucas onde você quiser. Aliás, você coloca o Lucas em campo. O importante é ele estar em campo, porque ele é diferente. Ele é diferente. Eu acho. Gosto muito de ver isso. Eu gosto de dizer que com uma perna só ele é melhor do que a maioria que tem. Maioria. Sim. Carlos Demira, ótimo bate-papo. Jean Brandão sabe muito, hein? Vamos ver se o São Paulo segue o caminho das vitórias novamente. Pessoal interagindo aí. Tricolor feliz com o time também. Abraço. Conosco. Vamos ver como é que ficou a classificação lá do grupo, porque apesar da vitória, o São Paulo é vice-líder. O Tajeres de Córdoba tem 7 pontos ganhos, né? 2 vitórias e 1 empate. O Tricolor foi a 2 vitórias na competição, perdeu justamente para o time lá de Córdoba. O Barcelona fica com 2 pontos ganhos e o Cobressal tem 1 pontinho apenas. Aliás, vacilo do Tajeres, né? Esse ponto aí do Cobressal. Você vê, o Cobressal não tem 1 ponto, ele tirou 2 pontos. Tirou 2 pontos do Tajeres. Que pode fazer falta nessa disputa com o São Paulo pela liderança do grupo, porque o São Paulo vai definir em casa contra o Tajeres na última rodada, e eu acho que o resultado de ontem encaminhou muito esse grupo aí para os dois. Eu acho que vai ser isso aí, Tajeres e São Paulo. Acho que a maior questão a gente vê agora nas próximas 3 rodadas é quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo, mas são os dois que passam, né? E o São Paulo vai fazer 2 jogos em casa dos 3 restantes. Eu acho que o São Paulo ficou numa boa condição aí para terminar na primeira posição. E queria falar agora também dos jogos da Sul-Americana, citar os jogos da Sul-Americana e enaltecer um pouco o nosso querido Fortaleza. Eu acho. Né, pela vitória sobre o Boca Juniors, 4-2, foi um grande jogo, teve uma altura lá que estava 4-1, né, Aline? A gente acompanhando aqui, a Aline. 2 gols do Pikachu. Isso. Ele que deu a coletiva ontem. Eu gosto do Pikachu, hein? Eu gosto, jogava no meu time fácil também. Ele deitou ontem. Olha os resultados dos jogos de ontem da Sula. O Lanús tem uns clássicos na Sul-Americana, né, Jean? Interessantíssimos, tipo o Raio Zuliano e Ameliano, que jogaram anteontem. Metropolitanos perdeu para o Lanús, lá na Venezuela, 2-0 para a equipe argentina. Esse resultado beneficia o Corinthians, Nacional Genérico 2, Racing Genérico 2. Bom para o Timão, né? Porque o Racing tinha que ter atropelado esse Nacional aí, que os caras não jogam absolutamente nada. Então, os caras estão colocando o Corinthians na parada de novo. O Always Red fez 2-0 no César Valerro. Fortaleza 4, Boca Juniors 2, Delfim 1, Inter 2, amigos estão vibrando. Nossa, principalmente porque o Rafael Santos Borré desencantou. E o Independente Medellín fez 2-1 no Defensa. Todo mundo sabe que você torce pro Colorado ou não? Ou ninguém sabe? Agora sabe, né? Frank, forte. Obrigado, Frank. Você é meu amigo, hein? Nossa, velho. Valeu. Olha, Frank. Mas eu acho que sim, eu acho que sim, já sabia sim. Mas você falou do Borré, 6 jogos, né? 6 jogos. 6 jogos para fazer um golzinho. Meteu o pênalti na lua. Foi melhor que o Yuri Alberto, que demorou 8 para chutar a primeira bola pro gol. Pois é. Mas aí a concorrência é... E no Inter ele foi bem, o danado. Foi bem, sim. O Yuri Alberto. Foi bem. O problema ultra mega criticado. Mas é que o grande Delfim também, assim, dá para dizer que não é um time que não bota muitas dificuldades, né? Então o momento foi certo, colocar ele de novo para bater o pênalti, fazer o pênalti, eu acho que vai ser bom para ter confiança. E eu acho que o importante do atacante é confiança, às vezes muito mais do que saber fazer gol, a gente sabe que ele sabe fazer gol. Agora, assim, precisava ter confiança, talvez esse gol dê confiança para ele. Agora, confiança melhor tem o Fortaleza, depois de meter 4-2 no Boca, e a gente sabe que o Boca não é o mesmo Boca que a gente já viu outras vezes. Mas né? É o vice-campeão da Libertadores. Mas é o vice-campeão da Libertadores. É o Boca Juniors, tem uma camisa pesada, aí você vai e mete 4-2 nos caras. Parabéns ao Fortaleza. E nesse quesito, eu acho que eu sou um defensor da longevidade do trabalho dos técnicos.
Então a gente vê hoje o Palmeiras com o Abel com tanto tempo, o Vojvoda, então, um tempo que ele tem do Fortaleza, e o respeito que ele tem da direção, o respeito que ele tem da torcida, acontece resultados como esse aí, um 4-2 contra o Boca. Eu acho que é resultado eu sou fã também do trabalho, vivo falando isso aqui, do trabalho do Marcelo Paz, que é o presidente do Fortaleza. Acho que é um trabalho muito bem feito, claro, limpo com a torcida, uma troca muito boa e longevo, né? Como você falou, é muito legal, porque daí ele tem realmente um plano, e ele segue esse plano, e aí ele consegue dar respaldo pro treinador, pros jogadores. Mais de uma vez já tive a oportunidade de estar em entrevistas com o Marcelo Paz, e tudo que ele fala, assim, parece ser muito claro, um ótimo administrador, viu? E foi a melhor aspas, né? Eu diria, da oitiva do Textor, foi ele revelar que convidou o Marcelo Paz para ser o dirigente do Botafogo, né? Porque gosta também do trabalho que ele executa lá. Agora, estou pensando aqui já como é que vai ser o jogo da volta lá em La Bombonera. Vai ser uma pressão, mas assim, normal, faz parte, né? Faz parte. Vai ser aquela pressão de boca, dos caras quererem o resultado, de comer grama ali para tentar devolver essa derrota, porque é o espírito boquense, né? Faz parte. Mas o Fortaleza também tá de... Mas, cara, sinceramente... Fez mais que a lição de casa aí. Eu acho que, ressaltando de novo, mais uma vez, a qualidade do Vojvoda, eu acho que ele vai preparar muito bem o time para isso. Ele vai saber preparar. Jean, você poderia retornar para mais uns 47 programas? Fácil. Só me chamar que eu venho, cara. Uma honra, um prazer. Cara, foi muito legal te receber aqui. Você sabe que estamos acabando. Tá brincando? Na realidade, extrapolamos alguns minutos aqui, mas assim, você sabe da admiração que eu tenho pelo grande profissional que você é, né? Ser humano também, acima de tudo, então foi muito gratificante te receber aqui, ouvir boas histórias. Acho que você está inspirando gente com as histórias que você trouxe para a gente hoje e que a gente possa fazer isso mais vezes, tá bom? Resenhar sobre futebol. Seja sempre bem-vindo, viu, Jean? A recíproca é verdadeira também, te admiro pra caramba, mas a ideia não é essa, ficar um puxando o saco do outro aqui. Não é. Mas agora eu vou te chamar de senhor também, porque eu gostei que a Aline te chama de senhor. É só para dar uma irritada só. E eu achei legal isso, pegar um senhor com uma jovem, né, talentosa também, acho que a ideia deu certo. Obrigada. A Aline arrebenta também, a gente esteve juntos no Joga nas 11. Estivemos. Arrebentou essa garota que sabe tudo também de futebol. Nossa, eu agradeço muito por você estar aqui com a gente. É um prazer. Eu fico assim, entre vocês que entendem muito, eu fico tentando segurar ali, entendeu? Não, deixa eu, tentar estar no mesmo padrão, mas é difícil, viu, acompanhar, porque vocês, os dois aí, são inspiração aí pra gente que tá começando agora parabéns, aqui no Parabéns pelo programa de vocês também. Que a galera, quem ainda não se inscreveu, avisa os amigos aí se inscrever, tem que ativar o sininho, para receber as notificações aí da galera, fazer parte aí do Link Sport Clube. É isso aí. A gente está sempre aqui, Jean, em 3 edições diárias. Tem o boletim da Aline às 10 da manhã, a nossa live do meio-dia, que é essa resenha aqui que você está conferindo agora. Tem a live das 6 da tarde também. E tem as transmissões esportivas, os principais jogos aí da rodada, Libertadores, Sul-Americana, semana que vem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a gente está fazendo aqui também, transmitindo, então quem estiver conosco aqui no Link Esporte Clube vai ficar por dentro de tudo. E o senhor está mais que convidado para voltar, seu Jean? Voltaremos. Mais algumas vezes para comentar também. Pode ser amanhã? Jogo. Opa! Não, amanhã não tem, né? Amanhã estamos de folga. Se você quiser abrir uma live aqui, se quiser abrir uma live aqui com o pessoal. Abrir uma live aqui amanhã, então, mas galera. Domingo a gente está aí. Domingo eu não tô. Domingo tem transmissão, a gente vai fazer Corinthians e Fluminense no domingo e na segunda-feira o clássico do Morumbi entre São Paulo e Palmeiras. Isso, confira. Convida o pessoal para estar conosco logo mais, às 6 da tarde? 6 horas da tarde, como de costume, a gente fecha a casinha aqui todos os dias. Domingão a gente tá por aqui novamente, segunda programação normal, 10 horas da manhã comigo, pra gente trocar aquela resenha, eu te falar o que aconteceu no final de semana. Meio-dia, conversa mais uma vez eu e Frank. E 6 horas, como de costume, fechamos a casinha. Mais uma live hoje, amanhã a gente vai ter uma folga aí, mas domingão tamo junto, hein? Todo mundo aqui pra gente acompanhar o jogo. Boa, Aline. E olha só, o Cássio deu de lavada lá na nossa enquete, hein? No final deu 50% para quem é o melhor goleiro. Cássio, Everton, João Paulo e Rafael. Lembrando que a gente colocou essa pergunta na enquete, porque hoje é o dia do goleiro, tá bom? Em homenagem ao Manga, que foi goleiro do Inter também. Grande Manga. Ídolo, um dos ídolos. Jogava sem luva. Colorado. Jogava, um período sim. Sem luva. Imagina.
50% aqui dos votos para o Cássio, 25% para o Everton, 14% para o Rafael do São Paulo e 11% para o João Paulo, goleiro do Santos. Obrigado a todos aí que participaram da nossa enquete, tá bom? A gente volta logo mais às 6 da tarde com mais informações, mais destaques e com o Enio Ricanello também para a nossa resenha, tá bom? Valeu, gente. Até mais tarde. Tchau. Obrigado, Jean. Valeu, até mais.